Fala galera, estamos começando o nosso Pod Crente #07 com um tema polêmico hoje, né, Thiago? Isso mesmo. Um tema muito bom que a gente vai abordar, Top. muito conhecimento bíblico para as nossas vidas. E antes de mais nada, quero agradecer a vocês que estão nos seguindo, nos acompanhando, tanto no YouTube quanto no Instagram. E eu quero começar logo aqui pedindo a sua curtida, pessoal. Quando vocês curtem, o YouTube entende como um conteúdo relevante. Isso mesmo. E leva para mais pessoas. Então eu queria que estabelecer uma meta nesse vídeo de 100 curtidas, certo? 100 likes nesse vídeo. Nos ajude a compartilhar o reino, não é isso, Thiago? Isso mesmo, se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Como é a regrinha? É curtir, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar, Isso viu? mesmo, gente. Gente, você que deseja continuar nos ajudando, tá bom? Deus tem nos abençoado, tá bom? Usado muitas pessoas para nos abençoar e a gente tem até comprado algumas coisas, né, Flávio? Já Tem, com essas sim, bênçãos, comprado os microfones, o Braço braço mecânico. E você que deseja nos abençoar esta obra para dar continuidade, para trazer um conteúdo melhor para você. Nosso Pix vai estar aqui na tela, não é isso, Flávio? Exatamente, viu? Tá bom? Para você aí que quiser doar qualquer quantia, tá bom? Pra gente também comprar até o lanche, né? Pra trazer aqui pros convidados, convidado especial nessa noite, uma bolachinha, um bolinho, tá bom? E você que deseja nos patrocinar, comprando aí, nos abençoando pra gente comprar o lanche aí toda semana, tá bom? Deus vai lhe abençoar em dobro, não é isso, Fábio? Exatamente. E agora a gente vai para aquele merchan fera De da quem? RR Iluminações. Patrocinador oficial? Patrocinador oficial, e disse Deus haja luz e houve luz. Pensou em iluminação de qualidade ou está precisando de um bom trabalho com eletricista? A RR Iluminações está no mercado para atender a sua necessidade. Materiais de iluminação, instalações elétricas predial e residencial. Uma equipe de primeira sob a supervisão dele, Ranier Silveira. Mais informações pelo Instagram, @RR Iluminações e também pelo WhatsApp 987708391. E disse Deus, haja luz e houve luz. Gente, e nessa noite nós estamos com um convidado bastante especial, tá bom? Nosso amigo presbítero Cláudio Vieira, né? Meu amigo particular, tá bom? Meu coração está muito feliz por você estar aqui e nosso sentimento é de gratidão, né, Flávio? Com toda certeza. Que Deus tem enviado aqui para a gente aprender juntos, né? Só homem de Deus, pessoas que realmente têm um testemunho, têm conteúdo para nós aprender. A gente tem aprendido muito, Cláudio. E nesse momento, presbítero Cláudio, chama de Cláudio, né? Esqueceu o presbítero. Cláudio, eu quero que você se apresente aí para os ouvintes, né? Um pouco da sua vida, né? Sobre a sua conversão. Fica à vontade aí, se você é casado, qual é o seu ministério, tá bom? Você fica à vontade aí e pode se expressar aí, no nome de Jesus. Gente, é um prazer estar aqui pela primeira vez no Pod Crente. Para mim é uma satisfação rever você, meu amigo Thiago, Amém. Flávio. Um prazer, uma satisfação muito grande e estar aqui juntamente com vocês, colaborando, compartilhando conhecimentos. E com certeza eu não tenho dúvida que vai ser grande e produtiva a nossa conversa. Sim. Você já me conhece, Thiago, você é meu amigo de muitos anos, de muito tempo, né? E servimos a Deus, é um ministério de comunidade, né, na cidade de Maranguape. Eu estou residindo em Fortaleza, juntamente com a minha esposa, juntamente com o meu filho. Servimos a Deus há mais de 10 anos. Minha conversão foi em 2011, conversão de verdade, porque eu confessar a Cristo foi em 2004, mas eu acredito que a conversão verdadeira foi em 2011. E a gente tem servido a Deus ministrando a palavra, dando palestra, dando os estudos, orientando naquilo que Deus tem nos proporcionado, né, dentro do âmbito eclesiástico, moral, né, dentro das nossas formações, de formações teológicas, bacharel pela Escola Teológica Nacional, especialização em missiologia e interpretação bíblica, exegese, hermenêutica e Bíblia, Antigo e Novo Testamento, contribuindo para que o reino de Deus floresça, cresça, sendo uma ferramenta útil para a obra de Deus. É um prazer estar aqui e acredito que vocês vão me apertar muito hoje aqui. Não, que é isso. Gente, o tema hoje é heresias e passagens bíblicas. Meu Deus. Mal interpretadas. Gente, quanto mais o tempo passa, né, Flávio? A gente percebe que os dias têm ficado mais difíceis, né, Cláudio? E quanto mais tempo passa, está se aproximando
acredito, a volta de Cristo. Mas as pessoas têm distorcido a palavra do Senhor, né? Tanto por vários motivos, né? Acredito mais pela ganância, um dos maiores motivos, por amor ao dinheiro. As pessoas têm distorcido para o seu bel prazer, para acumular tesouros na terra. E eu já tenho uma pergunta aqui para o nosso amigo Cláudio, né? A primeira pergunta que eu quero fazer para você, Cláudio, é o que é heresia? Né? Para você aí nos passar acerca disso. O que é heresia? Tiago Gomes, Flauber, a gente vê que esse conceito é um conceito muito atual. Né? Principalmente quando a gente vê o semântico dessa palavra nos nossos dias, você chamar alguém de herege, ninguém quer ouvir. E principalmente porque quando a gente olha o sentido original dessa palavra, a gente vê que essa palavra vem do latim e significa opção, significa escolha. Mas escolha opção de quê? Quando a gente vai analisar dentro da heresiologia bíblica, porque a gente pode pegar o herege para outras vertentes, política, social, ética, moral. Mas quando a gente olha para a bíblica, a gente percebe que a heresiologia, ou herege, ou heresia, é quando a pessoa dá uma opção além daquilo que já está posto. Em outras palavras, é você pegar a verdade e transformar em mentira. Isso é um fato. Pegar a verdade e transformar em uma mentira. Transformar em uma mentira. Só que quando a gente vai observar, o herege, ele tem comportamentos. E acredito que daqui a pouco a gente vai ver como é que nasce um herege, como é que se comporta um herege, como é que se conhece um herege. Né? A gente tem essa opção de conhecer o herege aí, rapaz. Eu queria aprender. Será que a gente está sentado perto de alguém? Eita! Será que tem algum herege aqui nessa mesa, gente? Nós Nós vamos já descobrir, viu? Presbítero Cláudio. Fica à vontade. Estava aqui, né, esses dias estudando, né, a respeito do tema. A gente sempre debate, né, Tiago, no nosso grupo, lá do Pod Crente, a respeito dos temas que a gente vai abordar. A gente é sempre um contra o outro, né? Já pra gente ter um raciocínio melhor, bom. Com certeza. Concordar em tudo, né? E tá certo, eu peguei aqui uma passagem em Josué 1:8, que Deus ele orienta a Josué a meditar, Sim. certo? Na palavra dele. Diz assim a palavra do Senhor: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E há outras passagens também bíblicas que Deus nos orienta a estudar a sua palavra, a buscar esse tipo de conhecimento. E a minha pergunta, eu elaborei na seguinte forma: o senhor concorda que a nossa geração, essa geração atual e algumas gerações também já, deseja saber um pouco de tudo, mas ao mesmo tempo não se aprofunda em nada, e isso acaba causando o quê? Um crescimento exacerbado de heresias que a gente vê hoje, né? A gente usa essa ferramenta do YouTube, né? Graças a Deus, Deus nos dá essa oportunidade de levar o reino, esclarecer a Bíblia, levar entretenimento, mas essa mesma ferramenta também é uma ferramenta bastante utilizada por algumas pessoas que a gente, da nossa forma de pensar, identifica como heresia. E eu queria saber isso justamente do senhor, se essa nossa geração atual quer saber muito, mas não se aprofunda em nada, causando assim um grande número de heresias. Infelizmente, a gente hoje vive em um tempo onde os próprios cristãos, eles querem conter a verdade, ele quer ter a verdade. E para muitos, infelizmente, a verdade ela não é mais absoluta. Você tem a sua verdade, ele tem a dele e eu tenho a minha. O grande problema, uma das raízes do grande problema do herege ou da heresia é a interpretação textual. Principalmente, no que você se refere à questão de Josué 1:8, e se referindo a essa questão da nossa geração, é uma geração que quer tudo, mas ao mesmo tempo não consegue mastigar tudo. Infelizmente. É uma geração que quer muito, mas está disposto a liberar para esse tempo. Então, assim, o que você falou é tão propício para os nossos dias, que hoje nós vemos um tempo da tecnologia da informação. Nunca se teve tanta informação, nunca se teve tanto acesso, só que isso, de uma certa forma, atrapalha
Atrapalha porque não tem um foco, não se tem um objetivo, não se tem uma premissa, não se tem um plano, não se tem algo que possa fazer com que realmente nós possa tirar nossa dúvida. Isso é uma coisa tão séria que a grande heresia não é de fora, é entre nós, entre os próprios cristãos. Sim. O grande problema dos hereges da heresia não é fora, é dentro, onde cada um tem a sua verdade, a forma de se ver, a forma de ler o texto, a forma de interpretar. E tem muitas outras vertentes que até aplaudem isso, as traduções bíblicas, que também ajudam muito a interpretar a forma como eu quero ver, como existem outras religiões que têm a sua própria tradução da sua forma, da sua doutrina. Isso também acaba influenciando nas heresias atuais. Infelizmente, a nossa geração ela tem tudo, mas ela não sabe aproveitar. Nossa geração ela tem todos os recursos, tem as pessoas, tem os métodos, tem as técnicas, tem as estratégias, tem os recursos, mas infelizmente ela se afoga em um oceano que não sabe nadar. Isso. É uma geração que quer ser profunda, mas ao mesmo tempo é rasa, né? Ela quer ser tão profunda e todos os dias as pessoas buscam alguém, tipo, hoje eu vou escutar aquele cara, amanhã eu vou escutar aquele, amanhã eu vou escutar aquele. Aí todo dia eu pego uma visão diferente. Aí, em vez dela aproveitar todo esse conhecimento que ela está pegando, ela acaba se embaraçando toda, né? E realmente a nossa geração é uma geração distraída, sem visão e sem foco, né? Como o Cláudio falou. Sim. Bastante interessante isso. E eu acredito, né, como eu falei aqui no início, Cláudio, queria que você falasse um pouco sobre isso, que o maior foco de um herege, na minha visão, né, não sei qual é a de vocês, mas o maior foco, por que ele entra nisso é a ganância. É a ganância de distorcer a palavra para o seu bel prazer. Porque hoje em dia a gente abre a Bíblia e a gente prega o que a gente quer. Né? Eu ouvi alguém falar uma vez, eu estou com a Bíblia aberta, eu prego o que eu quero. Né? E eu acredito que a cada dia que passa as pessoas têm usado a Bíblia para o seu bel prazer, né? Para o egoísmo, para acumular riquezas na terra, para atrair um povo não para salvação, para atrair um povo não para um propósito, mas para atrair um povo, mas para tirar aquilo que o povo tem para oferecer. Né? Então, na minha visão, esses hereges a cada dia estão se levantando com esse propósito de ganância, de bel prazer, somente para enganar o povo, dar aquilo que eles querem ouvir, para tirar aquilo que eles têm para o seu próprio benefício. Né, Cláudio? Acredito que seja isso, a sua visão também. Sim. Eu vou até acrescentar. Eu acredito que a heresia ela não nasceu na terra. Eu acredito que foi lá em cima. Como nasce uma heresia? A partir do momento que você não quer se enquadrar com a verdade. Isso é um termo que a gente chama de insatisfação. O que fez Satanás ser Satanás? O estado em estado perfeito, em um lugar perfeito, com alguém perfeito, e ele era perfeito. A insatisfação de estar numa posição e querer mais. O herege é aquele que não se enquadra com a Bíblia, mas que é a Bíblia que se enquadra com a sua vida. Então, como é que se nasce um herege? Quando ele olha para a Bíblia e quer que a Bíblia faça com que ele continue pecando, continue fazendo as coisas erradas. Como você falou, ganância, prazer, mas começa com a insatisfação. E a finalidade é a apostasia. Não existe uma apostasia sem primeiro ele ser um herege. Apostasia é aquele que abandonou a fé. Heresia é aquele que mudou a fé. Então, todo aquele que abandonou um dia mudou. Então, é muito tendencioso uma pessoa que é um herege. A tendência é ir ser um apóstolo. Porque quando a palavra lhe tocar e lhe ferir, ele não vai querer se adequar a ela. Mas ele vai pegar a palavra para adequar os seus dogmas, não doutrina. Porque o herege ele não se acostuma com doutrina bíblica. Doutrina é a bíblica. Dogma é como eu interpreto ela, como eu vejo. Dentro da minha comunidade, dentro da minha igreja, dentro da minha instituição religiosa. E, infelizmente, hoje, um grande debate hoje não é a doutrina bíblica. A doutrina bíblica é o que está escrito. Infelizmente, o grande debate hoje é o dogma, é como eu vou interpretar. Aí entra textos bíblicos, contexto bíblico, sinédrico, comparação, concatenação e por aí vai. Todas as outras coisas que a gente começa a perceber quando você pega um texto fora do contexto, você pega uma parte de um todo, você pega um texto para fazer uma doutrina, você pega um texto para você fazer um costume, você pega um texto para agradar o seu ego, você pega um texto para alimentar os seus vícios, os seus pecados. Infelizmente, nós vivemos numa geração onde não quer entrar aqui para se enquadrar.
não quer entrar na Bíblia para se enquadrar. Ela quer que a Bíblia se enquadre com seus usos e costumes, práticas medíocres, infelizmente. Sim. E isso acaba fazendo com que... Porque assim, ó, o herege, ele existe porque tem quem ouça. Né? Então, público, né? O público, né? A gente até pode trazer isso aí, voltando àquela questão dos desigrejados e também dos falsos profetas, né? Tudo isso se encaixa bastante. Então, o herege, ele tá lá, ele vai formular algo, né, que é antibíblico, né, que não convém realmente com a exegese do texto, e ele formula isso de uma forma que agrade ao povo, e o povo vai lá e ouve. E a palavra do Senhor diz que o povo, ele perece justamente por falta de conhecimento. Isso. E a gente vê atualmente, e algumas igrejas que a gente pode usar essa expressão atual, um descompromisso, digamos assim, entre aspas, com o ensinamento bíblico, né? Eu via antigamente, né, graças a Deus, o nosso ministério que a gente tem, a EBD, né, Escola Bíblica Dominical, onde a gente tem essa parte do ensinamento, e a gente percebe que algumas igrejas, elas abandonaram isso e passaram a viver mais na questão do movimento, realmente, né, de grandes autoajuda, os coaches. Exato, os coaches, principalmente, e se esqueceram de ensinar a Bíblia. Aumenta o seu ego, né? Exatamente, e era justamente essa posição que eu queria que o Senhor nos trouxesse, essas igrejas atuais que elas esqueceram de ensinar a Bíblia, né? Não passam mais um conteúdo bíblico, realmente de hermenêutica, exegese, dentre outras coisas, e passaram mais essa questão de autoajuda, coach, né? Fazendo com que o povo goste disso, que o povo se atrai. O povo é atraído por isso. Quem não quer ouvir assim, essas coisas, né? Isso. Mas, de certa forma, acaba prejudicando as pessoas sem trazer esse conhecimento bíblico para elas. Isso. E falando em coach, né, para a gente deixar entender para quem está nos ouvindo, né? Quando a gente fala de coach, fala de autoajuda, a gente quer dizer que o coach e a autoajuda, ela não se encaixa ali no púlpito, no altar, para transmitir algo do evangelho acerca dessa visão. Mas o coach como profissional, ele é uma bênção. Sim, claro. Né? O coach como um trabalho... Um psicólogo, né? É um psicólogo, né? Eles são uma bênção na área deles, ajuda muitas pessoas fora da igreja, né? O que a gente quer deixar bem claro que essa questão do coach é que a gente não pode... O coach, ele não pode pegar aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele faz e querer enquadrar o evangelho na sua visão para trazer para o povo, né? Para distorcer, né, a palavra de Deus, para atrair um público, né? E somente dar aquilo que o povo quer ouvir, né? Entendeu? Só para deixar isso bem claro para as pessoas. Formula a pergunta. Essa questão não, tudo bem. Das igrejas atuais terem abandonado essa questão do ensino bíblico e estarem mais preocupados com o movimento, fazendo com que o povo pereça por falta de conhecimento. John Stott diz no seu livro sobre a cruz que a palavra ela não te glorifica. Ela nunca vai te exaltar, ela nunca vai te dar palmas. Então, só simplesmente o fato de que a Bíblia, a centralidade da Bíblia é Cristo, ela já te tira de lona. A partir do momento que o ser humano ele se encontrar em Cristo, ele não vai precisar de plateia, de aplausos, de ego. Mas quando esse preenchimento não é preenchido pelo Espírito Santo, ele vai pegar os textos isolados para aumentar o seu ego e, infelizmente, enganar o povo. Exatamente. E acontece muito. Infelizmente. Porque a cruz é um convite para a morte, né, mano? A cruz é um instrumento de morte. E a Bíblia não fala de nós. Né? A Bíblia fala dele, para nós. Isso mesmo. O homem nunca vai ser o centro, né? Como uns pregam. De forma alguma. Né? O centro é Cristo, sempre vai ser ele, né? E a cruz não é atraente, porque ela tira toda a glória humana, ela tira toda a exaltação humana, porque é um convite para a morte, um convite para o nosso eu morrer, para as nossas vontades morrer, né? Como diz Hernando Dias Lopes, todo cristão ele precisa andar com um atestado de óbito dentro do bolso, né? Para dizer que morreu em Cristo Jesus e já está crucificado. E aproveitando esse momento, eu quero fazer uma pergunta que eu formulei, até anotei aqui. O que você acha dos cultos místicos, onde se coloca peças do judaísmo no ambiente de culto? Muito boa. Muito boa. Arca da Aliança. Eu até bebi aqui uma água para descer. Arca da Aliança, etc. Né? Tem uns cultos que a gente vê até os querubim, né? As imagens dos querubim lá dentro da igreja. Tem igreja que até o Jesus está crucificado ainda lá. Verdade, né? Jesus lá, ainda está lá ainda. O cara de derrotado lá, né? Na cruz. Né? E o que é que você acha disso, desses cultos judaicos que a gente parece que está na antiga aliança ainda,
né? Foto, entrar lá e ver, foto só de chegar lá e ver o sumo sacerdote matando um cordeiro em cima do altar. Né? Eu queria só a sua opinião sobre isso. Dê lugar aí. Eu vim de um viés assembleiano. E todos esses termos culturais é jogado fora. Você sabe muito bem disso. Só que quando eu começo a perceber nas Sagradas Escrituras que tudo que formula culto, adoração, liturgia, com utensílios, eu acredito que não tem interferência nenhuma. Um exemplo. A minha congregação, onde eu me congrego, tem um candelabro no altar. É errado eu colocar um utensílio do Antigo Testamento dentro de uma igreja atual, que nós vivemos praticamente o novo. Eu acredito que não seja errado. Primeiro, tem uma objeção e uma subjeção aqui. Por quê? Porque todos os utensílios, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, certo? Mas, a partir do momento em que eu uso um utensílio para substituir uma doutrina para uma regra de fé e prática como dogma, isso aí já é altamente demoníaco. Você está substituindo aquilo que aponta para Cristo para um utensílio. Exemplo, campanhas, votos, alianças, projetos, tudo isso que você envolve. Um exemplo, pega um chaveiro, tem um chaveiro do candelabro. A cura está no chaveiro do candelabro. Eu estou tirando a glória de Cristo. Acabou. Eu estou com a arca da aliança está aqui. Boto todos os teus pedidos de oração aqui dentro que eu vou levar para o monte e vou queimar. Eu não creio. Isso é misticismo religioso. Será que Cristo não é o suficiente para essas pessoas? Colocar utensílios dentro do templo, isso para mim não me afeta nada. Isso é só para enfeitar. Só enfeitar a igreja. Agora, a partir do momento que você interfere no culto, na adoração, na liturgia bíblica, totalmente isso para mim é demoníaco. Porque você está tirando a glória de Cristo e colocando a glória em objeto, em coisas materiais. Então, quando eu não coloco Cristo como centro e forma absoluta e coloco utensílios, faça isso que você vai receber aquilo. Com esse utensílio dessa arca, traga todos os pedidos de oração e eu vou colocar aqui. Faça essa campanha, faça esse voto. E, infelizmente, sempre essas fontes desses trabalhos, eles envolvem dinheiro. E não, isso é ganância. Infelizmente, isso é uma troca, é um comércio. Comércio. É uma empresa, é um interesse. Mão vai, mão vem. E a única crítica é, eu não tenho nada contra a pessoa que usa um cordão com crucifixo. Eu não tenho nada contra a pessoa dentro da sua restrição religiosa. Tem um candelabro, uma arca, mas a partir do momento que esses utensílios são usados durante a administração de um culto, durante um serviço a Deus, isso totalmente desmerece e desvaloriza o sacrifício de Cristo que fez na cruz, que foi o suficiente, onde o véu do templo foi rasgado. Porque se a gente olhar biblicamente, nenhum dos 4 evangelhos, nenhum das 13 cartas do apóstolo Paulo, nem a epístola de João, nem outros textos apoiam você pegar utensílios do Antigo Testamento e colocar dentro de um culto para apoiar uma doutrina. Não tem nenhum texto para apoiar isso, para falar a verdade. Então, hoje, um grande problema é dividir o cristianismo com o judaísmo. O que essas maioria das religiões vindo das igrejas pentecostais, Assembleias de Deus, principalmente, fizeram? Uniram o judaísmo e o cristianismo. Fizeram o judaísmo cristão. Onde o que? Eles são cristãos, mas eles pegaram termos dos eleitos de Deus, que para eles, né, os hebreus, não querem perder as bênçãos de Deus. Aí tem pessoas, um exemplo nato disso, o fato de eu tocar uma trombeta, uma vuvuzela, um chifre de cabra, vai fazer efeitos, um chofar, vai fazer efeitos durante um culto? Para eles dizem que são pontos de acesso, atos proféticos. Mas a partir do momento que eu tiro tudo da glória de Deus e coloco em objetos, isso é automaticamente heresia. Posso dizer que isso é idolatria dentro das igrejas? Tipo, eu estava em São Paulo, eu fui numa igreja lá pregar, não na igreja do pastor Júnior, que me indicou, né? O pastor Júnior é uma benção. Mas no meio do culto, o culto foi um culto assim exagerado, né? Não vou entrar em detalhes, mas foi um culto assim bastante diferente. Nunca fui para um culto daquele. Bem extravagante. E tinha uma arca da aliança muito grande na frente do altar. E uma mulher subiu marchando no mistério, né? Eu creio nos mistérios de Deus. Ela subiu lá, pegou na minha mão, desceu comigo e botou a minha mão em cima da arca e disse: começa a pedir que Deus vai usar essa arca para te abençoar. Eita. Aí
eu fico olhando, qual a diferença das imagens dos nossos irmãos católicos? Porque a gente sabe que existem muitos católicos praticantes, né, que usam realmente a fé, né, e vivem realmente aquilo que eles vivem baseado na Bíblia. Mas existe também aqueles católicos que realmente são idólatras, que se portam diante de imagem, né, que pedem ao santo. E eu não vejo diferença. Uma pessoa se prostrar diante de uma imagem e se prostrar diante de um arco da aliança de uma igreja protestante e pedir uma benção a Deus. Eu não vejo diferença. Então eu acredito que se torna até uma idolatria quando a gente usa esses objetos para alcançar algo de Deus, né? Não é isso? Porque está tirando a glória de Deus. Sem dúvida nenhuma. Né? Ali naquele momento, né, Cláudio? Com certeza. Tirando a glória de Deus naquele momento. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E eu também faço até a comparação quando a gente usa esses símbolos para mercado, né? Quando a gente pega esses símbolos e vende o pano, a pequena arca. Já comprei, viu? Já comprou, né? Na minha ignorância eu comprei. E eu faço muito essa comparação, conversando com algumas pessoas, que a igreja protestante, ela se tornou aquilo, nesse quesito, né? Que Lutero lutou contra a igreja católica, né? Que a gente pode fazer essa pequena comparação, que ele era contra, né, as indulgências que a igreja católica cobrava aos cristãos católicos para que possuíssem terreno no céu, e hoje a igreja protestante, boa parte dela, infelizmente, executam esse mesmo trabalho, ou seja, né, fica meio descredibilizado o trabalho de Lutero com relação a isso, essa luta. Espécie de barganha, né? Exatamente. Né? Espécie de barganha com Deus. E é um conselho até que eu dou para quem está nos assistindo. Entre dentro da sua igreja, dentro da sua instituição religiosa, e se você vê mais ambiente judaizante do que cristão, saia dela, porque Cristo ainda não morreu lá. A gente, quando a gente olha umas fotos de umas igrejas do primeiro século, igreja protestante, Charles Spurgeon, protestante assim, no modo de falar, né? Charles Spurgeon, onde Charles Spurgeon pregava, esses homens pregavam, a gente percebe que essas igrejas, a estrutura delas, tem algumas imagens dentro daquelas igrejas. Sim. Né? Mas é o que você falou. Quando o objeto está tirando a glória de Cristo, né? Quando o propósito é tirar a glória de Cristo e basear a fé das pessoas naquela imagem, naquele objeto, isso sim é errado. Né? Mas não que esses objetos não possam ser usados para enfeitar o templo, né? Nesse sentido, né? Porque as fotos que eu olhei na internet uma vez, essas fotos das igrejas antigamente, tinha um desenho de umas imagens na parede e tal, mas ele era mais somente para enfeitar o alegórico, ambiente. né? Alegórico, né? Trazer uma como é que podemos dizer? Uma imagem, né? Para as pessoas que estavam entrando, né? O debate aqui, o erro que a gente enxerga aqui é justamente isso. É quando aquele objeto, aquele utensílio é usado como um amuleto para tirar a glória de Cristo, né? Substituindo Cristo. Substituir Cristo no culto, né? Impossível. Nada pode substituir Forma Cristo alguma. no culto, né, Flávio? Nada jamais pode substituir Cristo no culto. Presbítero, eu estava vendo alguns estudos, né? Vendo um pouco sobre Paulo, e eu fiquei admirado que eu, estudando algumas coisas, vi que Paulo, em algumas pregações dele, ele passava 12 horas pregando. Então era realmente muita pregação, muito ensino bíblico. Eu tenho certeza que não era 12 horas falando palavras, nada contra novamente, mas só palavra de coach, né? Acredito que era ensinamentos bíblicos mesmo, revelando, né, as pessoas, mostrando que biblicamente ele poderia trazer aos que o ouviam. Hoje, a gente vê que alguns ministérios, algumas igrejas, elas não dão tanta prioridade à pregação. Eu gosto muito de louvor, já fiz parte de teatro, já fiz parte até de coreografia, mas alguns ministérios, eles priorizam demais e acaba deixando o pregador ali com 5, 10, 15 minutos, estourando o tempo. E eu queria saber de ti, presbítero, se essas instituições religiosas elas podem estar mais propensas a cair ou se tornar uma igreja herética. Com certeza, com certeza. Biblicamente falando, não existe ministério de louvor. Só existe ministério da palavra. Existia ministério de louvor no Antigo Testamento pelos filhos de Asaf, os 188 adoradores. No Novo Testamento só existe um ministério, da palavra. E o louvor hoje, a adoração,
é a transmissão da palavra. O louvor deveria ser a transmissão da palavra cantada, mas infelizmente hoje os louvores são indiretas, desabafos, consolos, que a maioria das vezes não são bíblicos. E a partir do momento em que eu substituo o ministério da palavra para algo subterfúgio, pode ter certeza que eu estou condenando a própria instituição religiosa que eu estou. Um exemplo nato disso é quando a gente vai em uma instituição religiosa, a maioria, para não dizer todas, a maioria. Generalizar nunca, né? Nunca. Uhum. A maioria, infelizmente, ela investe muito na adoração. Sem dúvidas. Os instrumentos são os melhores. Os adoradores são os melhores. O tempo são os melhores. Agora, as instituições religiosas, elas não investem no ministério da palavra. Um curso, né? Um seminário. Um curso, uma palestra, um desenvolvimento de oratória, de timidez, de vergonha, de expressão, de vocábulo. Em realmente investir no desenvolvimento, porque o ide por todo mundo e pregar o evangelho não é para a classe das pessoas que estão no culto de missão. A missão não é responsabilidade de quem está na frente da missão da igreja. Missão é toda a igreja. Então, quando você prepara a igreja, você vê bem interessante, eu estava até vendo sobre isso, a questão do gadareno. Quando Jesus o libertou, Marcos capítulo 5, o gadareno queria pular dentro do barco. Tiago Gomes, você conhece esse texto. Aí, hoje, seria assim, ó, tu quer vir conosco? Peraí, ó, é isso aqui, ó, tu vai para tua casa e vai pregar isso aqui, ó. A minha forma, do meu jeito, tudo que está aqui, ó, tá aqui, tá tudo escrito aqui, a minha forma. Não, Jesus olhou para isso assim, ó, vai para tua casa, vai para os teus, e você tem autoridade de falar o que eu fiz. Primeiro fala o que eu fiz contigo, depois fala o que eu vou fazer. Então a maior pregação é o que ele fez em nós, e depois o que ele fez por nós. E por último, através de nós. Porque eu tenho algo que eu guardo comigo, Tiago. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Só que antes do ide tem um vinde. O vinde ele te trata, no ide ele te usa para tratar alguém. Então sempre ele vai primeiro te trazer, como Marcos 3,13. Ele subiu ao monte orar, ele desceu e escolheu para si 12 homens que ele instituiu apóstolos. Ou seja, ele escolheu para si, vírgula, para depois pregar. Ou seja, primeiro eu te chamo para tu ouvir, depois você vai se levantar para falar. Então hoje é totalmente diferente. O cara chegou ontem e já está pregando. E pior, sem sabedoria, sem entendimento, sem viver, em 20 minutos, em 15 minutos. Infelizmente. Aí tem muitos que ainda usam que é assim, vamos para o melhor momento da palavra. O melhor momento do culto, né? O melhor momento do culto, 30 minutos. Depois de os vizinhos cantaram, os adoradores cantaram, os membros cantaram, todo mundo cantou, os passarinhos cantou, todo mundo louvou e adorou. A igreja está cansada, fadigada e joga o peso todo da responsabilidade do ministro da noite, onde ele não tem culpa. Eu gosto muito de dizer que o que faz uma pessoa se converter a Cristo não é a pregação do pregador, não. Desde a pessoa, como ela convidou ela, como ela foi recepcionada no ambiente de culto. Tudo isso colabora, ele só faz o checkmate. Então hoje joga muita responsabilidade do pregador, do pastor, de quem está na frente, na palavra, sendo que a responsabilidade da palavra é para todos. Infelizmente não é investido, não é plantado. Infelizmente a gente vive uma crise da palavra. Hoje estamos numa crise da palavra, infelizmente. E o que o senhor falou é bastante interessante. A palavra ela é como se fosse o carro-chefe, mas vem desde a recepção, passa pelos louvores, mas sem tempo fica até complicado, né? Porque eu estou aqui diante de 2 pregadores, né? Eu me atrevo, né? Segundo a misericórdia de Deus, a de vez em quando. Demais. A de vez em quando pregar. Pregador aí, mas... Tem cara. Mas misericórdia. É o cabelo, é mesmo. Mas é triste, né? Eu amo a questão de louvar, minha esposa louva. E tem uma frase de Agostinho, né? Que ele diz que quem louva ora 2 vezes. E eu acho muito importante o momento do louvor. Mas o louvor é a preparação da palavra. Justamente aquele momento ali que você gera aqueles cânticos a Deus para preparar os corações, para que esses corações ouçam a palavra de Deus. E infelizmente, por muitas das vezes, a palavra fica pouco tempo. Oscar Cullmann, no seu livro Salvação, ele diz que a adoração atrai Deus e a pregação ela coloca ele dentro de você. Uau, muito bom. Falando sobre isso, eu li um livro, eu não vou falar o nome do livro, porque eu vou falar uma crítica, né?
Vem do Thiago Né? crítica. Né? Você, crítica, pelo amor de Deus. Ele disse que nos dias que nós estamos vivendo atuais, o cara falou que não é necessário uma mensagem de 1 hora num culto. Por quê? Porque ele disse que a nossa geração, né, é uma geração muito ocupada, uma geração muito ocupada. Ele resumiu nessa palavra ocupada. É uma geração rápida, é uma geração que não gosta de perder tempo, é uma geração muito ocupada, Tudo pronto. né, com seus serviços. Estou falando do cotidiano. É uma geração que passa o dia trabalhando, o dia ocupado nas suas coisas, e quando ela chega no culto, ela quer ouvir só uma pequena palavra e ir para casa. Né? E ele falou até do século passado. Ele disse que o século passado era diferente. As pessoas não eram muito ocupadas, tinham mais tempo para passar 12 horas num culto, tinham mais tempo para passar 3 horas, assistindo 3 horas de pregação. Então ele concordou com as igrejas que usam essa tática de botar mais um louvor e no final dar somente uma pequena palavra de 20, 25 minutos, justamente, e ele usa até aquela passagem de não jogar pérolas aos porcos. Ele disse, você pega uma igreja cansada do trabalho, chega às 7 horas de casa, vai para o culto, chega no culto 7h30 cansado, quase dormindo no culto, e você lançar uma palavra de 1 hora é a mesma coisa que você está lançando pérolas aos porcos. Por quê? Porque os porcos, se você jogar pérola para ele, vai rejeitar. Então, se for 1 hora de mensagem, a igreja que está cansada do dia a dia do trabalho, ali quase dormindo, ela não vai nem se ela querer, por causa do seu corpo físico, do seu cansaço, sugar tudo aquilo que o pregador está falando. Então, o que ele usa é isso. Ele diz que uma geração cansada, apressada, precisa somente daquele fast food ali. Chegou, louvou, 10 minutos de palavra, ir para casa, porque ela já está pronta para aquela pequena palavra de 10 minutos, Geração jogar miojo. na semana e colocar em prática. Geração miojo, entendeu? né? E essa questão dos pérolas do porco, eu até entendi o que ele quis dizer. Como você falou, que o culto já começa na recepção, o culto já começa no tratar, o culto já pensou, se eu convidasse uma vida de qualquer jeito num culto, chegasse ela, não recepcionasse bem, chegasse aqui no culto, não tratasse ela bem, chegasse aqui, não fizesse uma ligação para ela antes do culto certeza. e tal, e só chegasse, com o maior propósito da gente, é só enfiar 1 hora de pregação na vida dela. Não estou falando que isso é errado. Não teria sentido. Né? Então, o culto já começa desde o contexto, cuidando, ligando, visitando, recepcionando. Aí tem uma objeção aí. Mas quem movimenta tudo isso é a palavra. Uhum. O contato, o amor a almas, o desejo. Isso, a palavra que está em mim, isso. né? Que me transformou, ou seja, fez isso, fazer isso na vida da pessoa, né? A mensagem começou no WhatsApp e terminou no púlpito. Começou no WhatsApp também, isso mesmo. Falando, né? Agora, uma coisa que você falou que eu achei bem interessante foi nessa opinião desse rapaz aqui. Ele disse, eu não posso jogar pérola aos porcos. Infelizmente, eu não jogo pérola aos porcos também. Eu jogo pérola para a ovelha. Uhum. Então, se ele acha que jogar a pérola para os porcos, eu altamente acho muito condenável isso aí, chamar as pessoas de porcos. Eu prefiro dizer que é ovelha. A ovelha gosta de pasto. Mas quando a pessoa usa a palavra porcos, ela está falando no sentido figurado de rejeição. Né? Não eu entendi. Né? Porque tem a ovelha que às vezes está ali no culto, mas está rejeitando a palavra, não quer saber, se levando para beber água, fica lá fora conversando com os amigos. É a ovelha. Mas, infelizmente, naquele momento ele não está querendo muito comer o capim. Teve uma situação, Tiago. Pasto. Teve uma situação que eu fui convidado para pregar. O pastor era o encerramento de um propósito. Ele foi e disse assim, irmão, eu não lhe conheço, mas eu estou lhe fazendo o convite e eu queria só deixar bem claro uma coisa para o amado, tá bom? Ele era o dirigente da igreja, o pastor presidente. Pode dizer, pastor, pode ficar à vontade. Não se preocupe não que eu não vou dar aqui cerne da sua mensagem, não. Dizer que você tem que pregar, não, que eu não faço isso, não. Pastor, pode ficar à vontade, pode falar algum problema? Não. É porque que a igreja, ela não gosta, olha isso, ela não gosta de arrudeus na mensagem. Entregue logo Seja direto, né? Seja direto, chegue direto. Porque que a gente não dá 1 hora de mensagem, 1 hora e pouco, não. Aqui é 35 no máximo, estourando, no máximo 40 minutos. E olha lá, é máximo 35, 30, que tem muito louvor e muita adoração. Eu falei, pastor, foi um prazer lhe conhecer, mas eu não vou para sua igreja. Porque eu não estudo 6, 7 horas, 4 horas para me pregar 30 minutos. Uhum. Eu não posso fazer isso. Eu seria uma traição contra o meu Deus. E aí você acha que a sua igreja será movimentada através de louvor, adoração? Vamos ver daqui a 5, 6, 10 anos como vai estar a sua igreja. É complicado também, eu vejo muito assim, a nossa geração muito ansiosa.
a gente for olhar para a nossa tecnologia atual, você vai no WhatsApp, você tem a opção agora de colocar o áudio 1.5, 2, acelera. Às vezes nem escuta, né? Nem escuta. Dá início, né? Deixa bem rápido. Você vai no YouTube, por exemplo. Apressada. Você vai lá, eu quero ouvir mais rápido aqui que eu tô muito atarefado. Aí põe no 1.25, 1.5, põe na velocidade 2. E na igreja também está se tornando a mesma coisa. Infelizmente. Aperta um botão quer e que eu... seja rápido demais automático. para resolver os seus problemas, receber aquilo que quer receber e pronto, acabou-se. É igual que eu fui pro culto, nesse super culto que eu fui em São Paulo, né? Foi o culto mais longo que eu fui na minha vida. Nem numa vigília foi tanta hora de culto, foi 5 horas de culto. 5 horas de culto. Nesse dia eu fiquei escandalizado. Assim, né? Não que eu não goste de culto, mas foi tipo assim, foi 4 horas e meia de louvor. 4 horas e meia de louvor. Movimento, louvor, corinho de fogo. E o pessoal aguenta. Toca a mão na arca, e toca a mão no querubim e tal. As pessoas aguentam porque aí o pastor, foram no acostumadas. final, me deram 20 minutos para me pregar. Deram Aí muito, quando, deram 20 minutos. E quando Muito. acabou o culto, o pastor me chamou numa salinha lá atrás. Disse assim, irmão Tiago, eu quero aqui lhe pedir perdão, porque nós lhe demos só 20 minutos. É porque hoje não é o culto da palavra. Ele falou, você veio no dia errado, né? Você veio no dia errado e não era o culto da palavra. Me agendaram no culto errado. Misericórdia, Né? Da viu? próxima vez que você vier do Ceará aqui em São Paulo novamente. Como é bem, né? bem na esquina, né? É na esquina, né? bem pertinho. Nós lhe traz no culto da palavra. É na esquina e lhe ali, né? Dá pra ir traz de mais Uber. oportunidade. Só eu e ele numa salinha, ele falando isso pra mim. Tu vai de Uber. É de E eu aqui. Tá bom, pastor. Porque hoje é só o culto do louvor, o culto do milagre, o culto do mover de Deus. Né? Tem uma crítica muito grande sobre isso também, né? A questão de títulos, né? E se Né? a gente for entrar nisso aí, é outras ações. Por que que hoje tem muito investimento para campanhas de sucesso, para que as pessoas recebam o seu milagre? Sobe monte, esconde óleo, aparece óleo, envolve dinheiro, mas não tem esse investimento para quem não recebe o milagre. Porque gera-se que se você não entrar de verdade, você não vai receber. E quem entrou de verdade não recebeu? É. Então, são lacunas que abrem nas pessoas que a culpa foi minha, eu fiz do jeito que ele falou. Pois é. Eu fiz do jeito que ele De disse. 10, 2 recebe. E E as outras 8? Como é que fica? A fé delas. Será que eu não tive fé suficiente, né? Aí a estratégia do líder que diz isso aí. Você não fez certo. Teve um problema no seu ele casamento. Ele já tem um escape, né? Preparado, armado, né? Uma estratégia, né? Aí depois fica aí uma ruma de desigrejado. Aí os pobres desigrejados nem culpam muito não, sabe? A culpa tá na liderança. Essas pessoas que formulam, né? Fazem esse balai de gato todo aí pra no final decepcionar. Balai de gato. Mas rapaz, faz tanto tempo que eu não ouvi essa expressão, mano. Balai de gato. Eu não sei nem o que quer dizer balai de gato. Deve ser Eu me lembro. Balai de antigo. gato. Gente, isso aí é um balai de gato, viu? Balai de gato. Balai de É gato. aquele negócio que fica no porte ali. Balai, né? Balai de gato. Gambiarra. gancho medonho. Por isso, Milton, eu tenho um versículo aqui, né? Até tá falando de desigrejados, vai cair bem para esse versículo de 2 Coríntios 3:17, onde diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O Sem Congregação diz que o Espírito do Senhor está com eles, né? E por isso eles são livres, né? Não precisam de uma instituição religiosa, não precisam estar dentro de um templo. Eles utilizarem desse versículo, eles estão sendo hereges ou tem um fundamento? Bem, para responder essa pergunta, eu respondo com outra pergunta. O Thiago, você trabalha em uma empresa, certo, Thiago? É. Sim ou não? Sim. Você trabalha em uma empresa. O que diz que você trabalha é o trabalho. O que diz que você é porque você está nela. Então eu não posso ser igreja se eu não estou nela. Então é impossível eu ser se eu não estou. Então como eu posso dizer que eu sou igreja se eu não estou nela, ligado a ela? Como eu posso dizer, eu sou trabalhador se eu não estou no trabalho? Então é impossível, isso é desconexo. Não vista a farda, né? Não tem como. Então, nesse aspecto de 2 Coríntios capítulo 3, Paulo está falando ali sobre quando o véu do templo vai se rasgar. Ele está falando que a partir daquele momento todos vão ter liberdade ou ser morada templo do Espírito Santo de Deus. Onde tiver o Espírito Santo, aí a liberdade. Ali não tem nada de apoio para as pessoas que querem usar esses textos para viver uma vida sem submissão, sem honra, sem comunidade, sem unidade.
para mim não tem base para isso. Até porque Paulo está deixando bem claro que está falando da nova aliança. E a partir do versículo 12 ele deixa bem claro que ele está falando sobre o véu que tinha, que foi removido pela cruz, por Cristo. E agora eles tinham acesso e tinham totalmente essa liberdade. Não está falando nada de identidade, está falando de... Isso é até importante, viu? Porque é aquela questão do texto, né? Você pegar um versículo isolado é muito fácil. Eu posso pegar um versículo isolado e dizer muita coisa aqui, né? E quando você vai realmente para o contexto da Bíblia, o que realmente ali está querendo ser dito, aí é outro parâmetro totalmente diferente. Eu já até aprendi, vendo um vídeo, sobre a diferença de exegese. Que eu sou ruim para essas coisas. Exegese. E exegese. É. A exegese é quando você realmente vai ali nas escrituras e estuda realmente o que está querendo ser dito lá. E a exegese é quando você formula da forma que você pensa e ainda quer impor essa forma. Eu achei isso bastante interessante. Essa questão do véu, essa liberdade do véu rasgado, a gente tem acesso à presença de Deus em casa, tem acesso à presença no trabalho. Onde está o Espírito? Onde ele está, tem liberdade. Mas aí já é a questão do culto, né? Só dá para cultuar junto com os membros, né? Vestir realmente a farda ali. E mudando um pouco de assunto, quero ir lá pro Éden. Bora lá pro Éden. O Éden? Qual o Jardim do Éden? Tem o Jardim do Éden da No funerária. Jardim no Éden. Ah, você quer da funerária, pelo amor de Deus. Cemitério, né? Jardim no Éden. Ah, entendi, tá bom. Perdão, viu, gente? Essa aqui é a exegese, né? Do Éden. Agora no Éden é exegese. Desde criança, até quando eu não era cristão, eu sempre ouvi falar nos desenhos. Todo mundo fala que esse fruto proibido do jardim no Éden era uma maçã, né? Mas a Bíblia não fala qual fruta era, né? O nome, se era manga, se era pera, maçã, graviola, né? Caju, né? Tamarindo, né? Carambola. Carambola melancia, né? A melancia. A Bíblia não fala o nome da fruta, né? E por que os pregadores falam que é uma maçã? É uma boa pergunta, Thiago. É uma boa pergunta porque... Eu quero que você me prove na Bíblia, viu? Qual é a fruta. Tô brincando, fica à vontade. Eu ia usar a Bíblia, mas fica à vontade. Eu não vou usar. Fica à vontade, não, pode usar. Se você não usar ela, não faz sentido. Vai. Assim, tô brincando. Isso aí não é nem um texto, né? Isso aí é uma cultura da época, né? O que me chama a atenção é que quando o texto bíblico vai dizer, ele tomou e comeu. Então tem dois aspectos. Então significa que esse fruto tinha líquido e tinha matéria. Tomou e comeu. Tomou e comeu. Já não dá para ser maçã. Mas aí, no sentido, não seria do tomou e comeu? O tomou não é pegar ali. Não seria o pegar, não, né? Tomou e comeu. O tomar ali no hebraico de rachar é beber. Aí quando me chama a atenção, quando eu fui ver essa questão da cultura de ser maçã, tem uns estudos mais profundos que na árvore do conhecimento bem e do mal, a palavra mal ali, ela significa no hebraico malum. E no grego a palavra mal ali significava malã. E todos esses dois textos, transliterado, essa palavra mal significa maçã. O hebraico da palavra mal, do bem e o mal, é maçã. Rapaz. Só que assim... Eu ouvi isso, mas de uma forma diferente. Só que assim, essa questão... tem um problema, o grande problema é que durante toda essa cultura... Desculpa. Toda essa cultura... É tudo ao vivo, né, Gui? Rapaz, a questão é que toda essa cultura traz uma cultura realmente. Porque você vê dentro da mitologia, Hércules, quando ele vai matar um dragão, ele prega maçã de ouro para levar para dentro de casa. Dentro do folclore, até mesmo da história, tem a Branca de Neve com os 7 anões, ela é enganada o quê? Como maçã. Isaac Newton ele descobre sobre a gravidade quando ele está deitado debaixo de uma macieira e a maçã cai na cabeça dele quando ele sabe a energia da força que cai na cabeça. Steve Jobs, de acordo com o conhecimento, ele coloca o símbolo da sua marca, a maçãzinha mordida. Por Eva ainda. Isso, o que me chama a atenção é que no século XIII, no século XIV, no século XV, a maioria dos filósofos, principalmente as pessoas que tinham uma cultura artística, eles desenharam.
Jean Paul Gauss, no século XIV, ele desenhou a arte renascentista. Então, assim, essa cultura é tão forte que é quase irrevogável dizer isso. Só que tem um livro apócrifo chamado de Enoque, que ele diz que o fruto ali é uma tamarineira, que é a mesma linha de uvas. Uva, né? Para você ter ideia, o conceito dele é tão forte que ele diz que Adão e Eva ali comeram uvas. Você sabe que a uvas ela vai para a linha do vinho. Uhum. Então é como se a humanidade ela bebesse algo que não era dele. E lá na frente Cristo foi que bebeu Interessante. o vinho para trazer de volta ao homem. Então, assim, observe que realmente onde a Bíblia se cala, a gente tem que se calar. Não tem como dizer assim, é uma maçã. Eu já vi gente dizer que é um coco. É o que bebe e come. É um coco, tem água dentro? Água. Tá entendendo? Um coqueiro não é, tá entendendo? Então, assim, a Bíblia não diz que fruto era. O único livro que diz, que dá apoio, que era um tipo de fruto, é o livro apócrifo de Enoque, que diz que era uma tamarineira. Agora, de todos os conceitos, histórias, tudo, cria-se pelo efeito da maçã, principalmente pelos seus efeitos dentro do corpo humano. Cria-se uma que tanto é maléfico e benéfico. Mas eles tiraram isso, os conceitos, os primeiros pais na fé, primeiro 1, 2 e 3 séculos, tiraram da palavra mal, que significa no hebraico a palavra maçã. E tanto no grego também a palavra mal significa maçã. Então, ou seja, quando eles pegaram algo desobedecendo a Deus, o mal, a maçã, veio o pecado de todo mundo. Eu vou te mandar mais um versículo aqui, presbítero. Deuteronômio 28:13, onde diz: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Isso aqui o pessoal fala demais, viu? É campanha, viu? Campanha pesada aí. E aí? E arrecada, viu aí? Aqui o mercado é grande. Acabou hoje, hein? Cauda. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo. E se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Deuteronômio 28:13. Usado pelos neopentecostais e coach, que você não nasceu para ser cauda. É isso mesmo que esse versículo está querendo dizer, presbítero? Assim, o contexto de Deuteronômio 28, ele está falando de obediência e desobediência. Maldição e bênção. Isso é chamado dentro da teologia de sinédoque. O que é sinédoque? É você pegar uma parte de um todo. Você pega um texto, você isola um texto e forma a doutrina apenas do texto, não do contexto. Infelizmente é o que acontece, né, na maioria dessas pessoas que pregam isso. Ele faz uma sinédoque, ele pega o texto e isola o texto todinho, o contexto todo, o capítulo todo, que está falando de obediência. E a questão de cauda e cabeça, ele não está falando certamente de bênçãos materiais, mas sim que Israel seria por cabeça de toda a nação do mundo. E eles não seriam a cauda. Eles seriam a cabeça de toda a nação do mundo, seria a cabeça pensante de todas as gerações que por vir e viriam. Ou seja, enquanto vocês me obedecerem, seguirem os meus mandamentos, porque eles isolam a parte de cauda e cabeça, mas não observe que no verso 13 ainda, no mesmo texto, está dizendo, se obedecerdes os meus mandamentos. Qual é o objetivo? Se obedecer, o que vai ser? Eu vou fazer de vocês uma grande nação. E todo mundo é que vai ser cauda, vocês serão a cabeça pensante para todo mundo, geração do mundo. Então, não tem como eu pegar esse texto e colocar, a partir de hoje, faça campanha aqui, não sei de que, você nasceu para ser cabeça. O problema é que a igreja nasceu para ser cabeça. Israel nasceu para ser cabeça. O problema é que o contrapõe a isso é a obediência. É que a obediência contrapõe a isso. Se eles fossem obedientes, realmente eles seriam cabeça, líderes. Hoje, se a igreja for obediente, a igreja no mundo ela é a cabeça pensante de Cristo. Hoje a igreja é os pés de Cristo, as mãos de Cristo e principalmente a cabeça de Cristo aqui na terra. Pensar como ele pensa, falar como ele fala, agir como ele age, andar como ele anda. Só que o problema é que a questão é obedecer. A questão está na obediência. Que as pessoas tiram, infelizmente, a questão da obediência para aplicar a obras. Faça algo, faça aquilo. Infelizmente, isso não tem nada a ver com o texto. Existe muito texto no Antigo Testamento que não é para nós, profecias, né? Sim. Para Israel no futuro. E a gente gosta de pegar esses textos e usar como campanha para a igreja atual, né? Essas profecias do Antigo Testamento. Citam aí, Tiago. Chamam de atos proféticos, né? Chamam de atos proféticos. Por exemplo, a gente olha Ezequiel 37. Ali é uma profecia futura, né? Para Israel, quando a gente vai ler a história lá na frente e o contexto. Né? E a gente vê a igreja trazendo aquele vale. E ali o profeta foi nem levado literalmente para aquele vale. Foi o espírito. Foi um espírito, né? E a gente às vezes prega errado dizendo que o profeta foi levado literalmente. Fisicamente, né? Não, foi uma espécie de visão e foi levado espiritualmente para aquele lugar. E ali é uma profecia futura para Israel, né?
que o povo estava em cativeiro e tal. Aquele vale representava a Babilônia e o povo que estava morto representava. O próprio versículo 11 vai dizer. O próprio né? epígrafe. Esse povo me visão. diz... Esse povo, visão. O versículo 11 diz, né? Esses ossos são o povo de Israel que dizem, estamos sem esperança. Então o vale é a Babilônia, os ossos são o povo de Israel que estão dentro da Babilônia sem esperança. Mas ali existia uma profecia, né, para eles, que eles sairiam dali, né? Profecia de Jeremias, que o cativeiro ia durar 70 anos, né? Então é uma profecia, como podemos dizer, específica para aquele povo. E agora a gente gosta muito de usar aquele texto trazendo para os dias atuais da nossa igreja. Não que a gente não possa pegar um texto e aplicar espiritualmente para a nossa vida, né? Trazer verdades espirituais para a nossa vida. Mas a gente não pode pegar uma profecia do Antigo Testamento e dizer, não, está se cumprindo hoje aqui isso na minha igreja, como esse texto aí da cauda e da cabeça, né? As pessoas fazem campanha. É como se muitas pessoas dizem assim, tá aqui, isso aqui é a Bíblia, pronto. Não importa onde eu abra, vai estar falando para mim. Porque as pessoas têm o conceito de que a Israel de Deus é a igreja, somos nós. Então, se tiver palavra aqui Israel, isso aqui é para a igreja, que somos para nós. Uhum. É a mesma coisa a questão de Levíticos, né? Pegar a questão de Levítico, onde está falando sobre culturas e dogmas religiosos, e aplicar sobre o versículo que diz, né, 18, 19, sobre a questão de vestimenta. Homem não pode se vestir como mulher, mulher não pode se vestir como homem. E coloca isso como doutrina. Sendo que Deus fechou o muro e falou, isso aqui é para vocês. É Deus sendo específico, isso aqui é para vocês, porque vocês precisam disso. Nos cinco primeiros livros, deixa bem claro que tem 613 leis. A igreja não conseguiria cumprir nada disso. E nem o homem conseguiu cumprir naquela época, imagine nós. Uhum. Então era destinado para um ato de purificação e mesmo assim não precisou. Presbítero Cláudio, eu vi um versículo hoje, eu achei bastante interessante, Salmo 119, verso 160, onde diz assim, a soma da tua palavra é a verdade. Né? Repetindo, a soma da tua palavra é a verdade. E cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Aí estava vendo um rapaz hoje, ele é bastante conhecido, onde ele diz assim, gente, com relação à heresia, o que você mais deve se preocupar é em estudar, porque a Bíblia explica a Bíblia. E as pessoas às vezes não têm esse costume, né? Ler é fácil, né? Ler, todos nós somos capazes, né, de fazer uma leitura, de interpretar, mas estudar é algo mais complicado que a gente não vê muito essa geração atual fazendo. E eu queria que o senhor explanasse a respeito disso, né? De a Bíblia explicar a Bíblia, que a soma da palavra do Senhor é a verdade absoluta. Não, com certeza, você está totalmente coberto de razão. Como diz Salmo 119, verso 160, a soma não é subtração nem divisão, a soma, ou seja, o completo, o contexto completo. Infelizmente a nossa geração se dedica pouco. Ela quer muito, mas acaba se dedicando pouco. A gente observa um versículo muito interessante, que é em Atos 17, a partir do verso 10. Paulo, não é Tiago, não é Cláudio, não é o Flávio, não é Paulo. Paulo que passou 14 anos dentro de Jerusalém, sentando aprendendo sobre o Cristo crucificado e ressuscitado. Ele escreveu 13 cartas, se hebreu não for dele, 14. O grande doutrinador de todas as orientações cristãs que nós temos nos dias atuais, depois de Cristo. Ele está pregando e os crentes de Bereia analisando o que ele está falando. Ou seja, não importa o que você está falando, eu vou analisar. Hoje as pessoas, elas comem de tudo, infelizmente. E infelizmente o que você come, você vai crescer de acordo com a tua alimentação. Sim. A forma que você cresce é a forma que você é alimentado. Então essa geração está sendo alimentada com mentiras, com textos, com falácias. É a mesma coisa daquela questão de Mateus capítulo número 7. Onde Jesus está pregando sobre o Monte Sermão, em versículo 1 ele fala, não julgueis para não seres julgados. Pega só esse texto e isola todos os outros versículos, se esquece de João capítulo 7, versículo 24, que julgueis com a reta justiça. Então pega textos para defender os seus erros, os seus pensamentos. E infelizmente a nossa geração, ela pouco busca, ela pouco quer de Deus. Porque ela sabe que a partir do momento que ela se concentrar aqui, os seus egos, os seus prazeres, o Adão que existe entre nós, as suas vontades, o negar a si mesmo, o carregar a sua cruz, vai vir sobre a tona. E, infelizmente, hoje as pessoas pegam textos bíblicos, por exemplo, texto bíblico muito bom que as pessoas usam acerca de tatuagem.
A Bíblia vai dizer que Jesus está escrito Na coxa. o original. Lexo grego de John Goldin diz que está escrito sobre o manto de sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pega um texto isolado que fala manto de sua coxa e tem 4 traduções bíblicas que dão apoio sobre isso. NVI, por aí outras mais. Bíblia de Jerusalém, outras mais. Manto de sua coxa, está escrito Rei dos Reis e Seus Senhores. Pega uma parte dessa para dar apoio ao uso de tatuagens. Só que a questão é, pega o texto, só que o contexto diz o quê? Olhos como chama de fogo, latão reluzente e da sua boca sai espada. Então não pegue só a parte do escrito. Os teus olhos têm que ser de fogo, os teus pés têm que ser latão reluzente e principalmente tem que sair da tua boca uma espada. Então se eu não posso pegar textos para formar algo que eu quero, que muitas vezes não é pecado, mas muitas vezes para muitas pessoas eu quero apoiar algo da minha vida para um texto. Eu quero apoiar algo do meu pensamento para um texto. Eu quero fazer algo errado para um texto. Infelizmente, está vivendo no meio dessa geração que está usando os textos bíblicos para o seu mau prazer, ou seja, pegando uma parte de um contexto completo. Infelizmente. E nós que andamos em muito lugar, né, Cláudio? A gente percebe que tem igrejas que a igreja não vê o pastor daquela igreja pregando. Porque ele não gosta de estudar. É pesado. Ele não gosta. É pesado isso aí. Ele não gosta de estudar. Aí o que é que ele faz? Toda semana ele abre uma campanha. E bota 7 pregadores diferentes, de igrejas diferentes, com 7 pensamentos diferentes, doutrinas diferentes, teologia diferente. Então é a campanha, a semana do embaraço. Confusão né? É grande, viu? Né? A semana, quando acaba a semana campanha, do embaraço. o pastor vai pregar, eles escutam? Não escuta, entendeu? Aí o pastor não gosta de estudar, ele gosta de preencher o culto. Não, Vai no YouTube. Sou ocupado demais, não tenho tempo para estudar, passo de Cuidando das ovelhas, cuidando das ovelhas. Visitando. Então eu vou preencher a semana com pregadores que estudam. Mas o problema não está pronto, eles estão tudo pronto. O problema não está aí. O problema é porque são 7 visões diferentes, 7 igrejas diferentes. Né? Não é 7 pregadores que congregam na mesma igreja. Tem batista, tem pentecostal, tem até dos mormons tem. Né? Pregador dos mormons, Jesus Cristo de Nazaré. Entendeu? Aí, mano, o povo fica embaraçado. Aí esse povo que não gosta de estudar ainda usa o que Paulo falou em 2 Coríntios 6. Acho que é 2 Coríntios, capítulo 6. Está na Bíblia, né? Acho que eu anotei aqui. Está na Bíblia, né? Tá na Bíblia. Que a letra mata. Eita. E o Espírito vivifica. Aí eles pegam esse texto, esse versículo isolado, para dizer que não precisa estudar. Que se estudar muito, a pessoa morre. Teologia. Se fizer teologia, esfria a fé. Que a teologia esfria, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A teologia esfria? Esfria. Esfria o pecado. Esfria a heresia. Esfria a apostasia. A teologia está dizendo, Deus, e teologia, estudo sobre Deus. E realmente é até um termo errado, não tem como estudar Deus. Uhum. Você estuda as suas ações e o que ele fez, mas quem ele é realmente só pelos seus atributos. Aí o que chama a atenção nisso é que esse texto que você falou aí, ele não está falando nada de teologia. Uhum. Né? A letra mata. Isso é uma desculpa, infelizmente, isso é uma desculpa das pessoas que têm preguiça de estudar e querer avançar dentro da biblicidade bíblica. Porque, exemplo, já vi muitas pessoas dizer, não, o irmão fez teologia, parou de acreditar nos mistérios. O irmão fez teologia, deixou de falar em línguas estranhas, profetizar. Talvez ele não deixou, ele apenas se encontrou. Ele estava vivendo uma coisa de aparência que ele não tinha base. Exatamente. E realmente hoje ele quer ver de forma biblicamente, profetizar biblicamente, falar em línguas biblicamente. Ele quer andar em retidão biblicamente. Então ele não mudou a fé dele, ele continua tendo a fé. Aí muitos acham que ele esfriou. E realmente o outro lado da teologia é que realmente faz as pessoas tirar a crença da arte espiritual e faz as pessoas virar rotina. Uhum. Pessoas que tinham uma vida ativa de espiritualidade, de oração, elas não oram mais. Elas não buscam mais, elas não se consagram mais, elas não se dedicam mais. Porque acham que só o efeito de estudar a palavra faz o efeito em si nelas. Não requer mais nenhum tipo de ação e de renúncia. Por isso que a maioria das pessoas elas não sabem dividir entre a sua vocação a Deus e a leitura da palavra, a meditação da palavra, a teologia da palavra. Até porque Paulo está falando ali, no capítulo 3, verso 6 do 2 Coríntios, ele está falando da lei. A letra da lei é que mata.
A lei é da letra que mata e é o Espírito que dá vida, que é o Espírito de Cristo Jesus. Então não tem lógica você pegar um texto desse e afirmar que está falando de teologia. Não está falando de teologia, está falando da lei do Antigo Testamento, que hoje é sombra, nós estamos debaixo da graça. E com certeza, isso são textos, versículos que as pessoas usam para dar desculpas pela sua falta de esforços e dedicação de querer aprender. Se você chegar em umas igrejas hoje e perguntar, irmãos, o que é o decálogo? Ninguém sabe. Irmãos, quantos discípulos Jesus teve? 2, Pedro e Judas, só lembro deles 2. Ninguém prega mais, ninguém prega dos outros 10. Irmãos, vocês sabem o que são os 5 primeiros livros? Não sei. A igreja, infelizmente, está numa decadência muito grande. Um analfabetismo muito grande bíblico. Infelizmente, tem gerado muitas pessoas com dúvidas, incertezas. Aí vem os pseudos pastores, pseudos mercenários, pseudos ladrões, que infelizmente vêm deturbar as ovelhas de Cristo Jesus, roubando, matando e destruindo. Mas a gente deve também tomar cuidado quando a gente estuda muito. Por quê? Porque eu conheço uns amigos meus, do tempo da casa de recuperação, que hoje eles saíram e hoje eles fazem teologia, e eu vejo que realmente eles mudaram. Em que sentido? Perde. Eles se sentem melhor que os outros, né? Antigamente eles eram fervorosos, né? Profetizavam, e hoje em dia eles criticam quem faz isso, aquilo que eles faziam antes, só porque agora... Com fé, eles fazem com toda a verdade. Eles fazem teologia, estudam, só porque estão buscando um pouco mais de conhecimento do que os outros, eles acabam, né, uma espécie de soberba, né, se orgulha daquilo e acaba, né, usando todo esse conhecimento que ele aprendeu até para humilhar o próximo, né? E todo o conhecimento que a gente aprende é para exortar em amor a vida das pessoas, né? Não é para a gente se sentir melhor do que o próximo, mas para a gente, né, ser pessoas melhores no reino de Deus, né? Sem dúvida nenhuma. Eu vejo essa questão muito assim, sabe? Eu de certa forma tento entendê-los, porque eu me considero pentecostal, mas eu gosto muito de ouvir pregadores mais tradicionais, porque eu vejo eles pregando muito dentro de bases bíblicas. E a igreja pentecostal, não todos, mas muitos pregadores, eles aprendem muito a gritar, aprendem muito a questão da oratória, aprendem muito a usar de forma até falsa línguas estranhas para movimentar a igreja. As técnicas, né? As técnicas, exatamente, para trazer aquele movimento, e esquecem de levar a palavra. E para muitas pessoas isso é parte, né, a ser visto como algo feio, né? Beleza, cara, quer gritar, grita. Quer ser forte na sua oratória, seja, mas prega a palavra. Bíblico, né? Seja bíblico. E a gente tem algumas referências, né, de pregadores bastante pentecostais que impõem mesmo com oratória, mesmo forte, mas pregam muito a Bíblia, enquanto há uma geração que realmente sobe no altar, abre a Bíblia sobre um púlpito e grita, grita, grita e palavra não vem. Isso realmente é muito triste. Do campo semântico das pregações, né, existem vários tipos de pregações. Expositiva, temática e a textual. A que mais abre espaço para heresia é a temática. É a mais. Expositiva está dizendo, ele vai pegar toda a história do texto e vai ficar dentro do texto, analisando, extraindo exegese, hermenêutica e aplicando uma boa homilética. O textual vai ficar apenas dentro daquele texto ali, não vai sair dali dentro dele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai falar 1 hora só dentro desse texto. Agora, quando é a temática, já é mais complicada. Porque ela vai pegar um tema, ele vai rodar no Antigo Testamento, vai rodar nas epístolas, vai rodar nos evangelhos, pegando os textos isolados para formar a linha de pensamento dele. É a parte mais herética. Aí eu fiz uma pergunta do pregador e disse assim, eu fui escutar ele. Eu disse assim, eu saí daqui com a mensagem de Lucas 5, Atos 16, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, tu pregou até sobre Jonas e ainda falou de Noé. Misturada doido. Tá entendendo? Então, assim, é aquela questão assim, o pregador dita na mente, a pessoa vai sair daqui sabendo o que eu falei, ou vai estar uma mistureba do liquidificador. Então, hoje, a base muito grande de heresia na arte da pregação é a arte temática, onde eu começo no texto, começo falando de Abraão, mas eu termino falando de quem? De Pedro crucificado de cabeça para baixo dentro da história, que nem bíblica não é. É uma história fora. Então, se ele começa falando de uma coisa e termina de outra.
Infelizmente é sem sentido e abre muito espaço para heresias. Uma pregação temática demônica de forma amor. Você está pregando um tema da temática do aniversário, falando-se sobre o amor de Deus. Você vai recorrer ao amor de Deus expressado em relacionamentos durante toda a Bíblia. Mas eu não posso tirar versículos isolados que muitas vezes não tem nada a ver com o contexto. Apenas para apoiar minha doutrina, apenas para apoiar meu estilo de visão. Isso realmente é confuso e deixa a mente do povo confusa. Ao ponto de quando a pessoa chegar, um ministro do evangelho ou uma ministra, e pregar o evangelho, pregar uma mensagem expositiva, é a pregação mais cansativa que tem a expositiva. Porque a pregação expositiva ela tem começo, meio e fim. Verdade. Aí o pessoal é acostumado ao que o pessoal gosta, né? É de sentar numa cadeira e ouvir os berros, né? Nada contra berro, nada contra quem grita, que eu sou bastante empolgado quando prego, sabe? Ali amanhã. Meu parceiro aqui também. Tiagão aí Tiagão é do mistério, Não, grita mais não. Grita. Mais tranquilo agora. Tá tradicional? Tá, não. Ele foi pra uma mensagem comigo ali Aqui, e ele viu que eu não gritei. Pra mim é uma referência. É unção, aí tem Só unção. tranquilo, de boa ali. Esfriei, mas tô estudando muito, aí esfriei. Não, mas sério, é uma referência, o homem, porque ele Sem dúvida nenhuma. tem os gritos dele, mas é sempre na Tem palavra. uns gritos, tem. Tem. Presbítero, em cima de um versículo também, cara, esse aqui foi o primeiro versículo assim que eu levei um susto na minha vida, sabe? Eita, aí vem coisa. Atos 16:31, né? E disseram, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Certo? Eu sempre recebi esse versículo, né? Dizendo assim, cara, crê no Senhor Jesus e tua casa será salva, e teus familiares serão salvos. E eu tava com um amigo meu na escola, estava ali no César Campelo, com o Lucas Ferreira. Lucas, queremos você aqui, viu? Também participando do nosso podcast. E ele falou assim, cara, quando em Atos 16:33 fala isso, não é salvo pro céu, mas salvo da morte física. Porque naquela época, o carcereiro que fosse pego, né? Não ele pego, mas que as pessoas, algum preso conseguisse escapar, fugir, ele e a família dele, por doutrina da época, né? Por lei da época, eram presos, né? Ou na verdade eram mortos. E quando o apóstolo falou isso para ele, falou da salvação deles, da morte física e não da morte espiritual. Tô entendendo. Mas muitos pregadores utilizam desse texto para falar, crendo no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, no âmbito espiritual. Certo. Eu fazer isso... Como uma promessa, né? Como uma promessa, exatamente. Eu fazer isso, eu estou sendo herético. Agora, se eu explicar, eu já não estou sendo mais? Boa pergunta. Tem algum comentário, Thiago? Não, porque as pessoas usam isso como uma promessa, né? Sai do culto, eu e minha casa agora vai ser salva. E se não for? Exatamente. Tô entendendo. E aí, se Deus não salvar? A gente sabe que nesse contexto da segunda viagem missionária, a 16, Paulo tinha dois projetos, os projetos fundaram, tanto na Ásia como na Bitínia. E em seguida sobreveio a ele uma visão que ele vai para Macedônia imediatamente, onde ali tinha um trabalho do Senhor para libertar aquela menina. Quando chega, a resposta não está no versículo 31, a resposta está no versículo número 32. Sabe o que diz o verso 32? E eles pregaram a palavra de Deus. Então a resposta está aí. Então por que sentido ele fala de salvação? Porque o verso 32 diz, pregaram a palavra de Deus e todos de sua casa. Então primeiro ele falou da salvação, depois ele pregou. Então o sentido aqui não é físico, não é de libertação de cadeias. Porque que sentido teria ele falar, creia no Senhor Jesus que será salvo toda a casa, depois pregar a palavra? Sendo que o que ele estava falando ali era de libertação física, mas ali era uma libertação de salvação. Só que esse ato aqui que ele está falando, creia no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa. O resultado não é a casa, o resultado é a palavra tu. Primeiro, eu vou trabalhar em você. Em seguida, ele está dizendo assim, só o fato de tu crer, a tua casa vai ser salva, não. Creia no Senhor Jesus. Se tu crer e a tua casa crê no que tu está crendo, eles vão ser salvos, porque agora tu é salvo porque tu creu. Isso é o que eu acredito biblicamente, vendo o texto bíblico, o verso 31, verso 32 e o verso 30. Então, no caso, o presbítero está puxando realmente para o lado da salvação espiritual. É o que o texto está falando, verso 32. Eles pregaram a palavra. Quando eles pregaram a palavra, não está falando de ele está pregando se os caras estavam livres, estavam libertos. Nesse quesito aqui, até eu liguei para um pastor no mesmo momento, né? E eu falei assim, pastor específico. Estou com um cara aqui na escola que ele tá me dizendo isso aqui, eu não acredito. Isso no altar é pregado de uma forma
E quando eu chego aqui, o rapaz me diz um negócio desse aqui, tá fazendo um curso de teologia e ele tá me dizendo isso. Aí o pastor pegou e me respondeu assim, ele tá certo. Quando você vai estudar o contexto histórico de Atos 16 e vai realmente fazer a exegese do texto, você vai identificar que quando Paulo fala isso, ele fala da salvação física. E por isso que no versículo 32, né, ele vai tomar essa posse. Né? Ele pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa para trazer, juntamente com a salvação física que eles teriam, também a salvação espiritual. No sentido que eu vejo aqui nesse texto, é que quando ele fala o que devo fazer para que seja salvo, esse cara aqui ia ser morto, porque todos os presos iam embora, a responsabilidade era dele. Sim. Esse lado que está falando aqui é físico, mas Paulo leva o lado espiritual e não só o verso 32 responde, com o versículo 34. Então, levando-os para fora da sua própria casa, lhe pôs à mesa e todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em quem? Então não é físico, eles estavam crendo em Deus porque Paulo pregou. Então ele começou dizendo que queria ser salvo, porque com certeza ele ia ser preso, ele ia ser morto, porque os presos iam sair, Paulo ia sair, a responsabilidade era dele. Então Paulo está demonstrando aí, a maior prisão não é física, é a espiritual. Deixa eu pregar para ti. Aí só para, com direito à réplica, né, digamos assim, ele utilizou o versículo 36, onde diz assim, ó, e o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois sai e ide em paz, como se fosse uma forma da provisão de Deus para que o carcereiro não sofresse essa punição física, porque os magistrados no dia seguinte já mandaram soltar, sem nem saber se ele já estava livre ou não. Eles soltavam porque Paulo era romano. Quando eles souberam que era romano, é que quiseram soltar Paulo. Aí seria justamente isso, a questão da provisão de Deus, para eles não tivessem no caso, foi as duas coisas, tanto a provisão dele como a provisão espiritual. Então esse texto ele cabe sim, tanto fisicamente como espiritual. Show. Porque não tinha sentido ele falar, creia no Senhor Jesus Cristo para tu sair dessa prisão. Ele está falando de salvação. Paulo ele podia estar usando a cultura da época, o contexto histórico da época, para usar verdades espirituais também naquele momento. É isso que eu biblicamente falando, é o que eu vejo aqui. É como Jesus usava as parábolas de acordo com as situações políticas, econômicas e culturais da época. Né? Usava a pesca, usava a agricultura, porque ele sabia que o povo ia entender a mensagem através daquilo. Então Paulo podia pegar aquilo dali, que o carcereiro sabia que ia ser morto, ele e a família. Com certeza. Se Paulo fugisse os presos, então Paulo podia estar usando daquela situação histórica, cultural, sim, do que eles viviam, para trazer uma verdade espiritual. Olha, se nós fugir, tu e tua família vai morrer, fisicamente. Mas eu tenho algo melhor para ti. Se tu crê no Senhor Jesus, vai ser salvo tu e a tua casa espiritualmente. Presbítero Cláudio, eu quero aqui fazer duas perguntas dentro de uma. Certo. Quero usar 2 versículos da Bíblia, João 14:17 e João 3:16. João 14:17 está escrito: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 3:16 agora vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira, né, em que enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente percebe que nesses 2 versículos distintos aparece a palavra mundo, né? Existe diferença dessa palavra mundo nesses 2 versículos, ou quer dizer a mesma coisa? João 3:16 e João 14:17. É uma boa pergunta, Tiago. E depois eu faço a outra dentro desse texto. Eu faço a outra pergunta. É bem interessante que o verso 17 diz assim, ó, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O sentido que está falando ali, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, ele não está falando simplesmente de pessoas, mas de um sistema. O sistema do mundo. Até porque a palavra mundo no grego significa cosmos, ela tem vários significados. Porque não teria sentido, como 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Porque tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Isso. Só que o 1 João, ele explica todos os outros textos. Por quê? Porque está dizendo bem claro, não ameis o mundo. E aí ele viu, por que eu não, aí tem a pergunta, se eu fosse me perguntar, por que eu não posso amar o mundo? Aí ele vai e fala, porque no mundo há.
Então o que o João está querendo revelar em sua pista? Não ameis o que há no mundo. Não é quem é no mundo. Não estou falando de pessoas específicas. Pronto, né? Ímpios, eu estou não. falando das práticas, algumas isso, práticas. sistemas, né? Condutas. Até porque assim, o que João está falando ali é de pecados. Existem 370 classes de pecados. Pode citar todos aí pra gente? Tô brincando. Eu teria que ter tempo. Tô brincando. 370 classes de pecado, elas são distintas em 3 tópicos. Primeiro tópico, concupiscência dos olhos. Segundo tópico, concupiscência da carne. Terceira, soberba da vida. E tudo isso não procede de Deus, procede do mundo. Então, o que ele está dizendo, o que ele está refraseando ali? Ele não está falando de pessoas. Agora, quando o texto vai para João capítulo 3, versículo 16, os nossos amigos calvinistas, ele diz que é como se eles acrescentassem dizendo, Deus, ele amou os eleitos. Era sobre isso que eu ia perguntar. A doutrina da eleição. Pois é, Deus amou os eleitos. Só que quando eu começo a perceber, eu não vejo em nenhum léxico grego o sentido ali de eleitos. Ali é totalidade. Eu posso até dar nome de um. Por exemplo, o léxico grego de Brainfield, ele diz que a palavra ali, cosmos, o mundo ali, é uma metonímia. 3,16, né? 3,16. É uma metonímia de dizer toda a raça humana. Mas a grande questão é, Deus amou o mundo, mas a questão é como eu abraço esse amor que ele me entregou. Então a questão da eleição, ela entra aí. Todo aquele que nele crê, né? Pronto. Ou seja, a predestinação aí, a eleição aí, entra na ação divina de Deus e na aceitação divina do coração do homem, onde ele aceita, como nós muitas vezes dizemos, eu aceitamos a Cristo. Mas o certo não é nós aceitamos, é ele que nos aceita, pelos nossos defeitos, pecados e mazelas, não é verdade? Então, assim, como a gente percebe aqui nesses textos, que realmente o que Deus está falando é de pessoas. Deus amou pessoas, mas ele pede lá em 1 João, não ame o que as pessoas têm, amem quem elas são. Massa. Então, João 3,16 é a totalidade. Totalidade. Todas as pessoas, né? Então, não posso usar esse versículo e dizer que Jesus amou somente alguns. Não tem como, porque aqui, o que é um léxico? O léxico é todas as semânticas, palavras e toda a linguagem original. Então, não tenho nenhum léxico que eu apoie que aqui tem uma divisão. Esses daqui são eleitos. Ali é totalidade, não tem parcialidade ali. Se eu tivesse um strong, um léxico, um livro de apoio, de originalidade que me apoiasse nesse texto, e eu estudei muito para ver isso aqui, teologias bíblicas, exegeses bíblicas, dicionário hermenêutico, dicionário exegético, eu não encontrei área que achasse que essa palavra cosmo aqui não se referisse a pessoas. Ela está se referindo a pessoas. Por isso que o mesmo, olha interessante isso, o mesmo João de 3,16 é o mesmo João do 14,17 e é o mesmo João de 1 João 2,15. Então, João ele define a palavra mundo de forma distinta. Pessoas, sistemas, distinção. É o que nós vemos. Eu abri aqui a Strong, Sim. que tu falou aí, diz assim, a multidão incrédula, a massa inteira Olha isso. todos os homens Inteiro. alienados de Deus. Né? Interessante. Exatamente. E frisando essa questão de sistema, né? Para essa diferenciação, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mundo sistema. Isso. E não nos conformeis com as pessoas. Não tem com sentido, o né? sistema É do mundo. isso. Não faz sentido de forma Não é bíblico. alguma. Não é, infelizmente não é bíblico, porque você coloca Deus em uma saia justa. Então, Você coloca Deus em uma saia então o justa. eleito se torna eleito quando ele crê. Né? E o eleito pode perder a salvação? Pode. Sim, pode. O eleito pode perder a salvação. Pode, né? Pode. E o que o senhor entende quando eles retratam, falam, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Oi? Quando eu vejo, quando eles falam a quando eles questão. falam essa questão, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não tenho apoio bíblico. Se eu tivesse 3 bases bíblicas para ratificar esse texto, poderia até pensar, mas eu não tenho algo de uma vez salvo, salvo sempre. É porque assim, ó, eu tenho um pensamento muito oriundo, o Tiago Gomes sabe muito bem disso, sobre a questão da soberania de Deus e a liberdade humana. Se eu falar só da soberania só sobre a soberania de Deus, eu coloco o homem não precisa de Deus. E se eu colocar o homem, o problema do calvinismo arminiano é aí que eu não fico nenhum nem com o outro.
Porque um joga tudo para Deus e o outro joga tudo para o homem. O arminiano coloca a salvação na mão do homem, então depende do homem. Se o homem quiser, ele é salvo. Se ele não quiser, não é salvo. Então, a fé sem obras ela é morta. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, existe a responsabilidade de Deus e existe a responsabilidade humana. Então, Deus ele se permite deixar que o homem escolha de acordo com a sua soberania. Eu não estou dizendo que Deus já deixou predestinado, de forma alguma. Até porque Romanos 9 fala que ele deixou predestinado a ira. Mas isso eu chamo disso, não é eleição, eu chamo de presciência. Aquilo que ele já sabe, quem já vai estar lá no dia do julgamento final, dia do juízo final. Pois é, toda vez que quando eu uso essa doutrina aí, né? Eu não quero usar o termo calvinista nem arminiano aqui, né? O assunto não é esse, né? Uhum. Mas toda vez que eles usam essa doutrina, uma vez salvos para sempre, aí o outro lado já vem com o versículo de Tiago, né? Que eu abri aqui, Tiago 5,19, né? Que está escrito. E... Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte e tal, né? Eles usam muito esse versículo bíblico para refutar justamente essa doutrina, né? O texto está dizendo, se algum entre vós se desviar da verdade, se ele está se desviando da verdade é porque um dia ele esteve na verdade, né? Então... Nenhum que usa essa questão aí consegue explicar o que Tiago está falando. Um exemplo nato isso é o Evangelho. Aquele que perseverar até o fim. Então não precisa eu fazer, mas é uma conjunção entre Deus e você. Não é você sozinho. Aquele que perseverar até o fim, você consegue buscar a Deus sem ele vir até você? É impossível buscar a Deus sem não tiver uma ação espiritual. É o que eu tenho, por isso que eu não posso dizer que há somente a responsabilidade humana. É um conjunto dos dois, onde Deus chega no homem, por isso que ele diz, não foste vós que me escolheu, eu que escolhi vós. Ou seja, eu escolho Deus porque ele me escolheu, eu o amo porque ele me ama. Ele me amou primeiro, né? Pois é, ele me amou primeiro. E sobre essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez eu tive a oportunidade de conversar, né, com uma pessoa calvinista e eu gostei da resposta dela, quando ela me disse assim, cara... Eu acredito dessa forma, quando a gente fala uma vez salvo, salvo para sempre, é que o verdadeiro salvo, ele não cai mais no pecado. Né? Ele busca viver conforme a palavra de Deus, ele tem essa transformação de vida. Então, por isso, na visão dele, né, específico, ele diz, por isso que quando eu digo uma vez salvo, salvo para sempre, é porque quando eu estou dizendo que eu sou salvo, eu vivo conforme a vontade de Deus. Então, no caso, o salvo uma vez salvo para sempre, ele não cai? Não, é quando a pessoa tem a convicção de fé. Ah, entendi, convicção. Entendi. Entendeu? É tipo do último... Só que para eles, ele não cai. Ele não cai. A questão para eles é, uma vez salvo, ele não cai. Ele não consegue quase pecar. Não consegue apostatar da fé e nem muito menos como desviar. Tem que saber explicar, né, mas as pessoas às vezes explicam de uma forma e a gente entende de outra. É como esse teu amigo aí falou, né? Sim. Como ele sabe que a pessoa tem a convicção daquilo que está servindo, é que não o islamismo. É difícil você ver alguém que pratica a religião do Islã e largar e se desviar daquilo. Por quê? Porque eles agarram firmemente aquilo que eles acreditam e ele só sai dali explodido, cheio de bomba em cima dele. Ele né? Nos outros, né? Entendeu? Então, não morrer só não. Entendeu? Então é essa convicção que eles têm ao ponto de não se desviar, mano. Chaga, nosso homem bomba do Ceará. Não de pecar e não de pecar e não de errar, mas não de se desviar, mano. Entendeu? Porque eles têm uma convicção em Cristo, entendeu? Rapaz. Aí entra aquela questão, Deus amou todos ou amou só uma parte, né? Pois é, eu sei que ele me amou, né? Ele me amou também, viu? Te amou também? Todos. O que o texto diz? Lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado só dos eleitos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado só dos que são salvos para sempre. Não, tira o pecado do mundo. Né? Do mundo. Quem é que diz? João. Só é João que fala. Né? João tem um conceito. Tem uma heresia que formaram uma doutrina nesse versículo aí e tem uma heresia muito grande que eu me esqueci a palavra. Estudei isso há muito tempo. Que as pessoas usam esse versículo, tirou o pecado do mundo. Ele já tirou. Tirou. Eu já ouvi. Que as pessoas acham que não tem pecado. Já ouvi. Tem até pregadores aí que falam que usam essa doutrina para dizer que a gente não tem pecado. Porque Jesus já tirou o nosso pecado, nós não somos mais pecadores. Nesse sentido aí, o que eu ouvi foi que o que o texto diz, ele tirou o pecado original. Ele tirou o pecado original, aquele mesmo pecado de Adão, que impedia o homem de ter acesso a Deus. Mas o pecado ainda continua, mas o pecado original, que impedia o homem de ter acesso a Deus, ele quebrou. A Deus, né? Isso, ele quebrou
mesmo nós pecando, nós temos acesso a ele. Ficou só falsificado, né, em nós. Ficou só Tô brincando. a cópia. Tô brincando. Só a Xerox. A gente estava conversando hoje no grupo e a gente estava falando a respeito de João 10:10, né? Tiago. A respeito de João. Gente, a gente tá fazendo aqui uma live ao vivo, viu? Uma live, viu, gente? Aqui com Quantas pessoas aí nos acompanham, né? Tem pouca. 6 pessoas aí do presbítero Cláudio. Fala aí, tio. Pode Crente Oficial, viu? Me segue aí, ó, no Instagram e no nosso YouTube também. Diz o tema aí, Tiago. Diz o tema do Pode Crente. Heresias e passagens mal interpretadas da Bíblia, tá bom? Nosso canal também aí no YouTube. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curte e compartilha, tá bom? Deus abençoe. E a gente tava falando a respeito de João 10:10, Olha, né? João de novo, hein? João de Ó, novo. João tá famoso, João viu? tá João é forte, viu? O segredo é o João. João Pé de feijão. 10:10, que diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E nos foi indagado, né? Se aqui, nesse texto específico, esse ladrão se refere a Satanás. Cuida. E aí, Tiago? O diabo, Satanás, ele rouba, mata e destrói? Ele faz isso também. Sem dúvida nenhuma. Mas o texto está falando dele. Quando a gente começa a analisar o capítulo 10 e o versículo 10 que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, o texto não está falando ali diretamente a Satanás, de forma alguma. Ele está por detrás, em algum sentido, né? Não, ele é a fonte. Ele é a fonte, né? Mas no caso. Ele não é o meio. O meio não é ele. O meio é o ladrão. A fonte é ele. E o resultado é roubar, matar e destruir. Pronto. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa que João 10, a epígrafe deixa bem claro: Jesus, o bom pastor. Só que o que me chama a atenção é que, se fosse Satanás aqui, o versículo 1 diz assim, ó: mas em outra parte, esse é ladrão, certo? Versículo 8: todos quanto vieram. Se o Satanás é o ladrão, eu tenho um problema aqui de exegese. Por quê? Porque o versículo 1 diz: em verdade eu vos digo que o que não entra pela porta do aprisco, mas sobe em outra parte, esse é ladrão. A palavra ladrão está no singular, beleza. Eu estou com a mente que aqui é o diabo. Mas quando eu pulo para o versículo de número 8, diz assim, ó: Jesus lhe propôs essa parábola, e falando, tal. Ao que ele vem dizer? Verso 8: todos quanto vieram antes de mim são ladrões. No plural. Então tem mais de um diabo. Tem um chefe. Tem o chefe, o cabeça, o cacique. Cacique. Então, assim, não tem como ser o diabo aqui, porque ele agora, da parte singular, ele pula para o plural. Plural, né? Então aqui ele não está falando do diabo. Ele está, aí no versículo 10 ele vai: o ladrão vem somente para roubar e matar. De quem Jesus está falando aqui? O capítulo de número 9, o capítulo anterior fala. Ele está falando dos falsos líderes que estavam pastoreando Israel de forma errada. Só que o grande problema aqui não é errado você dizer que o diabo rouba, que o diabo mata, ou até mesmo que o diabo destrói, não. O que é errado aqui é você usar esse texto aplicando-se ao diabo que ele não é. Porque aqui não está falando do diabo, aqui está falando de falsos pastores, falsos líderes, falsas pessoas que acabam atribuindo ao diabo que não é o diabo, é os falsos líderes. Que entra disfarçado, entra como mercenário, entra dentro do aprisco de Deus, para quê? Para deturbar, roubar, matar e destruir. O que chama bastante atenção aqui, que isso tudo aqui que acontece aqui, Flávio e Tiago, e meus queridos que estão aí na live, você querido telespectador, o que me chama a atenção aqui nesse capítulo 10, Tiago, é que aqui é chamado de autonomanálise. O que é isso? É quando você pega um tema e bota ele como autor. Em outras palavras, você pega a síntese de atributos de qualidades imperfeitas e você atribui a alguém. Ou seja, eu sei que Satanás não presta, mas como eu vejo ali aplicações de ladrão, que mata, que rouba e que destrói, eu vou aplicar a ele. Sendo que essa aplicação não é para ele. Essa aplicação é de falsos líderes, falsos pastores, que porém a fonte é o diabo. Mas o texto aqui que Jesus está falando não está sendo claro pelo diabo. Até porque todas as vezes que Jesus fala com o diabo, ele não usa símbolos. Ele diz nome. Ele fala, deixa bem claro, Satanás, o diabo, a antiga serpente, Belzebu. Ele deixa bem claro nos evangelhos, principalmente nos evangelhos, acerca desse esclarecimento. Então no texto aqui,
roubar, matar e destruir, não é o diabo. Mas é errado dizer que é ele? Não. O que eu não posso é dizer que isso aqui é ele, que isso é uma heresia. Toma. Ei, e aquele versículo... Me esqueci onde é que tá, Carol. Acho que não sei se é Mateus 6. Mateus 6 que é... Cara... Tu lembra dele falando? É Mateus 6:33. 6:33, exatamente. Buscar cara. primeiramente o seu reino, Eu gosto desse a sua versículo. justiça e todas estas coisas. Deixar, né, é todas estas coisas e não todas as coisas. Vos serão acrescentadas. Né? As pessoas usam esse versículo para dizer que se eu buscar primeiramente Deus, Ele vai me dar tudo que eu quero. Será que é verdade, Tiago, isso aí? Não é verdade. Olhando o contexto. Será que se eu buscar a Deus, tudo que eu preciso ele não vai me dar, não? Tudo que eu quero ele vai me dar, não? Que Deus é esse? Todas estas coisas. É tudo, é estas. Estas. Estas Que todas. estas coisas são essas, né? Eu quero as coisas. E aí, Flauber? Mateus 6:33. É estas coisas, viu? Não é todas, não. Entendi. Quais são estas coisas? A gente observa que Mateus capítulo 6, ele está dentro de um compêndio bíblico chamado de Sermão do Monte. O que me chama a atenção é que quando muitas pessoas dizem assim, ó, a lei foi abolida, a lei acabou. A lei, ela só mudou de líder. Hoje o que existe hoje é as leis da graça. Porque se mudar o sacerdote, muda-se a lei. Não precisa mais de um sumo sacerdote homem. O sumo sacerdote agora é Cristo. E o templo não é mais parede. O templo somos nós. Então mudou todo o sacerdócio. E se mudou o sacerdócio, muda-se a lei. E se mudou a lei, quais são as leis que imperam hoje dentro do cristianismo? Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Ela é chamada dentro da teologia de as leis da graça. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Por isso que ele deixa bem claro nas suas leis, dizendo assim, ó, você ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, a lei dizia uma coisa, eu estou aplicando uma nova lei agora. Agora a nova lei a lei dizia que se você adulterar, já era. Agora eu, porém, vos digo que só você olhar e desejar, já cometeu adultério. Então ele está trazendo a nova lei, trazendo a revelação da graça dentro da lei. Capítulo 5, 6 e 7. Quando entra no capítulo 6, onde fala de oração, onde fala de jejum, e entra no versículo número 33, ele deixa bem claro. Buscai primeiro o reino de Deus. Certo. O reino é composto por quê? Por um rei, por um território, por súditos e leis. Isso é o que composta um reino. Certo. O que me chama a atenção é que agora na vírgula ele vai dizer, e a sua justiça. Agora, o que pega muito nessa aplicação que as pessoas acham errada, e todas estas coisas serão acrescentadas, é que a palavra estas, Tiago, não está falando de coisa, está falando da justiça. Buscai primeiro o reino e sua justiça. E estas coisas, que coisas? O reino e a justiça. O que o texto está dizendo? Buscai primeiro o reino e a sua justiça. E estas coisas, que coisas? As coisas do reino e a justiça do reino vai acrescentar sobre a sua vida. Mas quando a gente olha o contexto bíblico, no próprio capítulo 6, Jesus vai falar de dinheiro, Jesus vai falar de suprir necessidades, sobre os pássaros, sobre as plantas, as ervas, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como aquelas plantas vestiam. Né? Eu li um comentário bíblico, eu estou até lendo um comentário bíblico de Esperança, e ele também usa da forma que você está falando, e também usa da forma que o contexto bíblico fala. Né? Que quando ele fala estas coisas, a gente está falando não de coisas, todas as coisas, mas estas coisas que Jesus falou no contexto. Né? Que Jesus sempre vai suprir nossas necessidades, Jesus sempre vai prover, né, aquilo que a gente precisa. A dependência, Ele sempre vai cuidar de nós, assim como o passarinho cuida, como Deus cuida dos pássaros, como Deus veste as plantas, né? E eu também acredito muito nisso, né? Que quando a gente dá prioridade a Deus, nas coisas de Deus, mas tem muita gente que usa esse versículo para ficar só deitado em casa, buscando Deus e acredita que Deus vai enviar comida, Deus vai enviar verte, Deus vai enviar, né? E a gente sabe que um passarinho, se ele ficar como o próprio texto diz, fala dos pássaros, um passarinho, ele precisa acordar cedo e ele não passa o dia ali no ninho esperando a comida cair do céu. Ele sai voando atrás do alimento para sustentar. E tem algo bem interessante aí, Tiago. Né? Pode falar, fica à vontade. Tem algo bem interessante, porque o que diz, Flávio, Tiago? É que diz assim, ó, mas buscai primeiro. O texto não está falando, buscai primeiro Deus.
O texto não diz isso. Uhum. O texto faz duas subjeções. Buscar Reino primeiro de Deus. o reino de Deus. Ou seja, você vai buscar Deus. E muitas pessoas, elas focam nessa parte. Mas a parte do reino, elas deixam de lado. E o que é o reino de Deus nessa terra? Como diz Pedro 2,9. Nós somos o reino sacerdotal, povo adquirido, nação santa. Então, o que é o reino de Deus hoje? É a igreja. Então, a gente joga a responsabilidade para Deus, sendo que Deus está tem a nossa responsabilidade dentro do reino. Nós temos que implantar esse reino. Pois é. Deus quer implantar esse reino através de nós. E através como ele diz, todas essas coisas serão alcançadas, que é a justiça do reino e o Deus do reino. Porque o nosso Deus, ele é um justo juiz. Tem muita gente nos acompanhando aqui na sua live, viu, aí. Cláudio? Manda um abraço aí pra galera. Meu amigo Berg. Um abração, viu, meu irmão? Berg, tu tem que trazer esse cara. Esse cara é incrível. O trabalho que ele faz, escritor, professor, pregador, é um homem de Deus. Eu não tenho nem o que dizer desse homem. Meu pastor Raul Salles também está aí. O teu pastor Grande abraço, teu pastor. pastor. Tô vendo aí. Justiça. Você é da Cadal, que é de direito aí, ó. E aí eu quero fazer É no original aí, ó. No original aí. Aproveitar o ensejo, né? Fazer até o convite, viu? Bergson, queremos você aqui, viu? Ó, Berg. Você aqui, E viu, pastor Bergson? Raul, queremos o senhor aqui Pastor também, Raul, viu? Vocês aí, viu? Queremos você aqui, viu, pastor Raul? Davi... Como é aquele nome ali? Acho que é Davi e Dilana. né? É línguas estranhas. Esse universo... Versículo para sua vida. Um Versículo versículo pra para sua Sempre sua vida. nos acompanha, viu, Cláudio? É, sempre. Tem comentado lá a página também do Pode Crente, viu? Tem que estar presente ali com a gente. Né? Deus Pode abençoe. crente tá assistindo, ó. Aí. Ah, Quem? ei, Olha, pode crente, ali, ó. aí, ó. Pode Crente? Tá assistindo. Pode crente, Tá tá assistindo? Rapaz, mas... Rapaz, viu? Hoje, não? Aí o versículo aí, ó. E as pessoas não se congregarem. Aí a pessoa já tá Olha, interagindo. tá viu? interagindo aí. Tá vendo aí? Aí, vou mandar essa pra tu. A gente até falou, né? Já Eita. abordou sobre o assunto. Mas deixa aí pro presbítero Cláudio aí, responder aí. Não é heresia não deixar de se congregar. Não, Não é? não é. Porque a heresia ela está mais no âmbito semântico da palavra, textos bíblicos. Eu acredito que deixar de se congregar não é heresia, é apostatar da fé. É aquele que já abandonou a fé. O herege, ele ainda usa a palavra. O cara que está na vida de prática de heresia, Ele tá na igreja ele está na ainda. igreja, ele está aplicando a palavra, está pregando a palavra, está usando a palavra para os seus conceitos. Mas o apóstolo não, ele já abandonou, já rejeitou. Infelizmente, a gente tem muito disso, tem mais pessoas desigrejadas do que igrejadas. Existe uma responsabilidade muito grande sobre nós, né? Sobre a nossa geração, para a gente trazer de volta, principalmente para tratar, para curar, porque é impossível uma pessoa sair da igreja, instituição, e não se ferir lá fora. É impossível. E essa questão de desigrejada tá tão forte, mas tão forte, que você vai abordando outros assuntos, mas cai nesse Sempre volta, né? sempre Sempre tá volta. ali. Porque Sempre volta. tudo envolve, né? Os desigrejados, ele envolve a questão. Viu uma heresia e não gostou e não quis mais servir na igreja. Thiago Gomes entrou. Thiago Gomes entrou. Quem é Thiago Gomes? Thiago Gomes entrou aí na Eu não live. conheço esse cara, O famoso, viu? Pense. Eu não conheço esse cara aí, não. Ó, ali o Bergs viu, ó, disse pra ti, ó, a recíproca é verdadeira, meu irmão. Ele é uma benção, homem de Deus aí. Vamos marcar. Regina Rodrigues. Você tá aqui com a gente. Vocês vão ficar maravilhados com o testemunho dele. O testemunho Ansioso dele é já, maravilhoso, maravilhoso. E o trabalho missionário dele, Thiago, vai chorar. É um homem que realmente é uma ferramenta na mão de Deus para a glória do Senhor. Amém, amém. Hoje, amados irmãos, nós vivemos um tempo de tanta crise bíblica, né? Hoje a gente vive um tempo de uma apostasia e, infelizmente, essa questão de heresia. E o que me chama a atenção, Tiago, essa questão de heresia e Flauber, eu até falei no início, eu estava guardando. O problema hoje das heresias, elas não são fora do templo. Elas são dentro do templo. Por quê? Porque o herege, ele nunca vai falar, eu sou herege. Ele nunca vai dizer. Mas ele vai se comportar. Sabe como é que um herege se comporta? Você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Você tem a sua forma de ver e eu tenho a minha.
Você vê de uma forma e eu já vejo de outra. Então o herege ele se comporta o quê? A verdade ela nunca é absoluta. Ele nunca vai dizer Jesus não é absoluto. Ele vai falar Jesus é absoluto, a verdade é absoluta. Mas nas suas práticas não. Por exemplo, na arte da pregação dos pregadores. É os pregadores que na mensagem tem que ter coisa nova. Se não inventar, se não tiver, não flui. Parece que não pode pregar algo que os pais na fé pregaram, os apóstolos pregaram, até seu pastor pregou. Se não tiver algo novo, parece que não flui. Isso quer ser muito profundo, né? Tá afogando, né? Infelizmente, hoje está se gerando em uma geração, nunca se teve uma geração de tanta revelação, de tanto conteúdo, de tanta pregação. Sim. Hoje tem pregação. Você escuta um menino de 14, 15 anos, você escuta, como é que pode? Onde foi que ele encontrou isso? Onde foi que como é que esse cara conseguiu isso? Sabe, você hoje no meio da comunicação tem tanto isso que acaba fazendo com que a igreja queira o novo e se esqueça do velho. Que queira realmente só as novidades. Velho, né? Interessante. Que queiram realmente só novidade. Que queiram realmente a pizza, mas não quer mais o arroz com feijão. A estrutura, a base, aquilo que Atos 2, capítulo, verso 42 a seguir diz, os princípios, o partir do pão, a comunhão e as orações, eu não preciso mais disso. Porque é só eu chamar um pregador para minha determinada igreja, ele já vem com a comida pronta que eu preciso, já vem mastigada, sem eu precisar mastigar. Infelizmente, hoje o pregador, ele deveria ter um ofício de fazer com que as pessoas se aproximassem da palavra, e não da palavra de graça, sem que as pessoas não paguem o preço. Porque muitas vezes há os conflitos entre os pregadores, os pastores, porque eles estão pagando os preços de que pessoas deveriam estar pagando o preço. Eles estão carregando pessoas que eles deveriam estar ajudando a carregar eles, os fardos deles. Eles estão carregando os fardos das pessoas. As pregações prontas, cultos prontos, liturgias prontas, onde não se joga as responsabilidades das pessoas. Um líder não faz nada sozinho, um pregador não faz nada sozinho, a adoração não faz nada sozinho, mas se joga a responsabilidade no pastor, no pregador e adoração. Acabou a igreja, só tem esses 3 pontos, 3 pilares. Os membros não têm mais utilidade. Hoje a gente conversa com os membros, Thiago, é triste ouvir as pessoas falando, eu converso muito com pessoas, as pessoas assim, ó, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, e não tem nada pior do que você estar dentro de um ambiente onde você se sente inútil, onde você está dentro do ambiente não tem utilidade. Não tem nada pior do que você estar num ambiente, você vê tudo sendo ocupado, menos você se identificando. E quando você não se identifica no lugar, Lucas capítulo 15, versículo 4, você sai como ovelha perdida. Porque você não se perde fora, você já se perde dentro. É questão de tempo para ir embora, infelizmente. Gente, antes de fazer aqui uma próxima pergunta, tem muita gente boa aqui falando, viu? Thiago Amaro, beijão, cara. Te amo, viu? Thiago Amaro falou aqui, ó. Thiago Amaro falou aqui. Por isso que eu parei de pregar. Viu? O povo não gosta de Bíblia. É isso mesmo, Gosto Thiago. de entretenimento. Posta aí, viu? Assina embaixo. Grande pregador aqui, ó. do estado do Ceará. A boneca, a cabeça do boneco. Olha aí, ó. É a Juju. É a Juju, viu, gente? Ó, essa aqui é a Juju, é o mascote só para descontrair o ambiente. Viu, gente? E tem muita gente boa aí, tá bom? Thiago Amaro, grande pregador do estado do Ceará. Deus abençoe, meu irmão. Tenho muito orgulho de você, um irmãozão. Eles estão olhando para nós de costa, né? Quando eu tô olhando para lá, é verdade. Eles estão aqui. Santos, Deus abençoe. Aí tem pão. Eveline Xavier, viu? Tá aí, ó. Olha aí, ó. Gente, eu queria não se esquecer. Segunda-feira esse vídeo vai estar completo no nosso canal, tá bom? No canal Exatamente. do Pode nosso Crente YouTube, Oficial. Pode Crente Oficial. Você vai lá, abre lá agora. Tem que ser agora, viu, gente? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha. Tá bom, gente? Dá uma força pra gente no canal aí, tá bom? Tem muito conteúdo legal lá, bastante temas legais que vai edificar a sua vida, tá bom? Ó, e é pra ir lá agora e se inscrever no nosso canal, tá bom? Estamos quase chegando a 300 inscritos no canal e a meta desse vídeo é 100 likes, aí nos ajude aí, que é bênção demais. O Thiago Amaro ali, você tem meu respeito, viu? Corra boa, viu? Gente, o assunto foi bom, né, Flávio? Thiago é famoso, Né, Thiago. gente, foi muito... É famoso demais. Falei pra eles, acho que ainda tá vereador. Amém. Estamos curtindo lá. Amém, viu? Deus abençoe, Levi, viu? Deus abençoe a cada um que está aí nos acompanhando aí na live, né? Já estamos aqui quase mais de 1 hora, né, Flávio? Aqui conversando. Quase 2, viu? Quase 2 horas. Bolo. Aprendendo, né? Bolo. Não vou nem mais jantar hoje. Água com gás. Né, gente? E esse... Pode falar. Um dos grandes viés, meus amados irmãos, é como combater a heresia. Como a gente vai conseguir combater as heresias, e principalmente, Tiago e Valber, dentro dos nossos templos.
Como nós vamos combater tantas linhas de pensamentos? Como a gente vai combater o pastor, o líder pregar uma coisa e vir um pregador e fala totalmente outra coisa diferente? Sabe, eu acredito que o herege, ele se cala, não é com o microfone, é quando tira o microfone e tem a escola bíblica, tem um estudo bíblico. Uma igreja totalmente preparada, adornada nos estudos bíblicos, é uma doutrina bíblica. Porque um grande problema das heresias é que a igreja não tem visão. Se você é o líder da igreja e você tem uma visão, e você não consegue transmitir essa visão que você tem para a igreja, você vai criar muitas pessoas pensantes na cabeça. E ainda vai deixar elas confusas. E hoje acontece muito isso. Líderes que não têm uma visão posicionada, líderes que não têm visão posicionada de escatologia, de Bíblia, de teoria, de doutrina, de dogma, e acham que só o fato de pregar muitas vezes faz confundir a cabeça da pessoa, onde você não tem a linha de pensamento, onde você não tem a linha sobre a imortalidade da alma. A alma morre, se a gente morrer, a gente vai para onde? O que a gente vai fazer? A igreja passará para a grande tribulação? Até as coisas mais básicas, atributos de Deus, né? Não, que as pessoas não. Arrependimento, conversão, fé, justificação, batismo, santidade. Ceia. Né? Sabe, são detalhes, são princípios básicos da fé. E quando eu não oriento a igreja aqui, vem um de fora e joga o joio dentro do trigo. Aí o que acontece? Uma igreja bem disciplinada, ordenada, bem administrada e cuidada, pode entrar quem for para pregar, ela sem o microfone, antes ela já foi preparada, ele já foi organizado. Então a igreja vai estar assim, ó, ele está falando aí, mas eu aprendi outra coisa. É como o Tiago está falando, né? Está faltando os crentes bereanos. A igreja já está preparada, com a Bíblia aberta. Atos 17. Isso, já está preparada. Atos 17. Pode ser Paulo falando, mas nós vamos o quê? Analisar as vamos buscar, mas isso é o quê? Requer tempo, requer questão, perseverança, lutar e realmente se aproximar. E, gente, a gente vai ficar por aqui, certo? Bate-papo incrível, assim, foi muito bom mesmo. Quero dizer, assim, especificamente pro senhor presbítero Cláudio, que foi um prazer. Não, grande, o prazer foi meu. Conhecê-lo, né? Você e o Thiago já tem um certo tempo que se conhece. De raiva. Nós somos raiva. Bastante íntimos. Ele é Jesus, eu sou Judas. Não, tô brincando. Misericórdia. Mas eu quero agradecer demais pela presença do senhor. O prazer foi meu, a gente aprendemos juntos. Foi muito bom. De estar aqui no Pod Crente. Pessoal, mais uma vez, vou pedir para vocês não se esquecerem, certo? Curta esse vídeo. A sua curtida é muito importante, porque o YouTube entende como um vídeo relevante, acaba divulgando para mais pessoas. E esse conteúdo está realmente assim especial, específico, conteúdo maravilhoso que vai edificar a vida de muitos. Então curte, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. E eu queria deixar agora esse momento final, presbítero, para o senhor dar uma mensagem para os nossos telespectadores. Se quiser deixar seu Instagram, fique à vontade. A casa é sua e fique à vontade. Gente, eu só tenho a agradecer de poder participar junto com vocês nesse tema muito propício, um tema muito bom. A gente elaborou várias teses aqui e principalmente hoje a gente vai sair daqui com um grande desafio: não se tornar um. Sim. Não acabar caindo nesses laços de interpretações que realmente tira a originalidade do texto. E as minhas considerações finais não importa quem, o que, aonde ou como, mas sempre analise aquilo que está escrito na palavra. Se todo tipo de visão, doutrina, dogma não está escrito, e como está escrito, com texto e no seu texto, apenas para usufruir da sua fé, apenas para instigar a tua fé, apenas para fazer extrair algo de você, em forma de troca, em forma de comércio, se você fizer isso, você vai receber isso, é altamente demoníaco, é anátema. Despreze, porque a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. E a Bíblia, ela responde à Bíblia. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Foi um prazer. Gente, meu Instagram é Cláudio Vieiras 7. Segue lá que vai ter muita coisa boa, muita mensagem, conteúdo. Que Deus continue abençoando vocês. Thiago, cheiro no coração. Amém. Flávio, um prazer meu. Conhecer vocês e uma bênção de Deus. É isso mesmo, galerinha. Estamos encerrando mais um Pod Crente. Que Deus possa abençoar a cada um que interagiu com a gente no Instagram, né? Na live Instagram. Deus possa abençoar cada um de uma forma grandiosa, tá bom, gente? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal
E que Deus possa te abençoar, tá bom, Cláudio? Grandemente. Foi um prazer junto. estar aqui sentado na mesa com você. Mesa é lugar de revelar os corações. Mesa é lugar de sinceridade. E esse momento aqui de podcast, Podcrente Cristão, foi uma bênção para as nossas vidas. Demais. E a gente só tem aprendido, crescido na graça e no conhecimento. E que Deus possa abençoar. E este foi mais um Podcrente!